E quem que acertou? Quem é que falou Alemanha, Brasil e Alemanha? Todos. Então, parabéns. Eu não palpitei, mas pra mim é Brasil e Alemanha. Nesse trenzinho no qual o Tigrão é o maquinista, eu vou no último vagão, viu, Batista? Dou uma cotovelada nesse cabelo seu aí. Ô, Boris, me perdoa. Acabei não te chamando, né? Tá perdoado, Batista, tá perdoado. A minha Alemanha só contra o Brasil, mas com metade desses gols aí. Só num jogo foram 7 gols, pô. Vamos lá, Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida, Pedrão. Destaque final é que a Ponte Preta está definida e escalada com diversas alterações. O técnico interino Edson Boaro vai mandar a campo a macaca com Diogo Silva no gol, Júlio na direita, Lucas Cunha e Palácios na zaga, Danilo Barcelos na esquerda, no meio-campo Léo Gomes, Tarek e Alves e no ataque Jonathan Cafu, David da Hora e William Potker. Essa é a Ponte Preta que vai buscar reencontrar a vitória após 5 rodadas sem triunfar, Batista. Breno Bereto, seu destaque final e a sua despedida, bebê. Bom, Batista, o Guarani deve, entre hoje e amanhã, divulgar o novo edital para as eleições do Guarani. Eleições deverão acontecer no dia 25 de julho ou 26, um sábado ou domingo. Então até amanhã o Guarani deve confirmar. E sábado tem jogo contra o Caxias, ingressos já à disposição nos mesmos valores de todos os jogos na Série C. É só entrar no site sociocampeão.com.br ou ingressosa.com. Um grande abraço a todos e até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos, bom trabalho a todos os companheiros que estarão no jogo de daqui a pouquinho, grande jornada, boa sorte pra Macaca e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, abraço pra você, ótimo trabalho, CH. Muito obrigado, até já. Valeu, Gleger, um abraço pra você e ótimo trabalho aí nos comentários. Um abraço, Batistão, e até já, valeu. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas eu agradeço de coração. Na sequência, vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes para Ponte Preta e Cuiabá. Leandro Bola está registrado. Vai dar um recado para você aqui no FM 85,7 em todas as plataformas digitais e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e lá no meu portal no youtube.com/Portal Carlos Batista. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Campeonato. E você já sabe, é com B de Bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva aqui direto do estádio Moisés Lucarelli, o majestoso, que nesta noite de terça-feira, noite agradável de terça-feira, hoje dia 9 de junho de 2026, já estamos no clima da Copa do Mundo. Daqui a menos de 2 dias a bola começa a rolar para mais um Mundial. Brasil em busca do hexacampeonato, a estreia da seleção brasileira no sábado, mas mesmo neste clima de Mundial, a Série B não para. E já 7 da noite, a bola rola pela 12ª rodada. Tem a Ponte Preta em campo, a Macaca em situação complicada, não vence há 5 jogos, na 19ª colocação com apenas 8 pontos, encarando o Cuiabá, time que mais empatou na competição. E no futebol, empatar não significa muita coisa. Afinal de contas, Cuiabá é só o 15º colocado com 13 pontos. São 7 empates, destes 7, 5 por 0-0. Só que tem uma situação de ter um saldo positivo de gols. Acredite se quiser, fez 6 gols e levou apenas 5, tem a melhor defesa da competição. Para Macaca, apesar de problemas extracampo, ingresso caro, torcedor com dificuldades para vir e acompanhar o seu time, significa a saída da zona do rebaixamento. Se a Ponte vencer, ela sai. Vai ter que esperar, evidentemente, o jogo da manhã, a complementação da rodada, para ver se fica fora da zona do rebaixamento. Mas fazendo a sua parte, pelo menos hoje, dorme fora do Z4 do Campeonato Brasileiro da Série B. 7 da noite, a bola rola, você ligado na Bandeirantes, vamos juntos. A marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos ao vivo no FM em 85,7 pelos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, TuneIn, demais aplicativos onde você tem o futebol da palma na sua mão e também, além, é claro, do nosso canal no YouTube, com imagens da nossa equipe, dos integrantes da nossa equipe, imagens aqui na cabine da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você deixa o seu like na nossa live. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado, beleza? Vamos juntos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No YouTube, nos aplicativos, mas é claro, no rádio. Afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Em tempos de delay para cá, delay para lá, no rádio não tem delay. Então o que acontece aqui, você vai ficar sabendo, principalmente que você que está no FM, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já tem Ponte Preta e Cuiabá, é a Macaca diante do Dourado. E aqui na Bandeirantes Campinas, a melhor transmissão do jogo para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores. Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, o Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista, as vozes que estarão comigo dentro do futebol Bandeirantes. As últimas informações da Macaca no gramado majestoso nesta terça-feira de futebol. Alô, alô, Pedro Piscinato, um grande e forte abraço para você. As últimas da Macaca. Boa noite, Pepe. Fala, Leandro Boles, um grande abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Jornada Esportiva Bandeirantes. Macaca que vai a campo mais uma vez sob o comando de Edson Boaro, com 3 alterações. Sérgio Palácios, Léo Gomes e Jonathan Cafu ganharam uma oportunidade no time titular e a Ponte Preta vai encarar o Cuiabá buscando reencontrar o caminho das vitórias e, é claro,
claro, sair da zona de rebaixamento. Uma vitória pode tirar a Macaca da zona do rebaixamento. Hoje tira, passa o Botafogo que perdeu na rodada. O Botafogo tem 10 pontos, da Ponte tem 8, chegaria a 11. Mas vai ter que esperar o Avaí, que amanhã pega o Ceará. Jogo difícil fora de casa. E como chega o Dourado na sua 4ª participação seguida no Campeonato Brasileiro da Série B. Time emergente do futebol, teve destaque na Série A, caiu e não conseguiu retornar mais. Como chega o rei dos empates até aqui na Série B, PP? É isso, o time que mais empatou nesta competição, 7 vezes no total, sendo 5 delas 0-0. Cuiabá, que vem embalado, venceu o CRB na última rodada e hoje vai tentar surpreender a Macaca e conquistar mais 3 pontos aqui na cidade de Campinas. Boles. Os times que já realizaram o aquecimento vão para os seus respectivos vestiários da já para já retornarem a campo, retornarem ao gramado do estádio Moisés Lucarelli para este PECA, envolvendo a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no clima da Copa do Mundo. A Série B não para durante o Mundial. Comentaristas do jogo escalados, definidos em dose dupla no futebol da Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, e agora chega com o seu destaque. Olá, CH, um grande e forte abraço para você, boa noite, e a sua expectativa para o jogo? Boa noite, Boris. A minha expectativa é sempre de vitória. Evidentemente que o jogo traz muitas dificuldades. E a escolha do Edson Boaro me deixa com o pé atrás. Principalmente com Palácios na zaga e Jonathan Cafu no ataque. Eu estou falando de performance, de entrega, de partidas realizadas. Vamos torcer para que dê certo. Tem outra novidade, que é o Léo no meio campo. De qualquer maneira, ele faz a opção com 3 atacantes. Eu faria diferente. Colocaria um jogador de marcação a mais para povoar o meio campo. De qualquer maneira, como diria ele, Carlos, o certo é que dá certo. E tomara que esses que eu citei façam uma grande partida, Boris. Gleger Zorzin, ele que já esteve lá dentro e conhece do riscado, e agora chega com seu destaque no futebol da Bandeirantes, a sua expectativa para o jogo. Grande abraço, boa noite. Fala, Gleger Zorzin. Tudo bem, né, Boles? Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, eu acho que diante de tudo que está vivendo aí o time Ponte Pretano, eu acho que o Edson Boaro mantém um critério de utilizar a mesma plataforma utilizada na última partida. Ele teve algumas expulsões e mesmo assim ele manteve um time organizado, teve tempo para treinar o time e a expectativa é de que a gente tenha um time pelo menos organizado. Agora, a única contestação seria a participação do Cafu. Eu, por exemplo, escalaria o Rodriguinho. Mas enfim, ele treinou o time, é um cara experiente, convive com esse time aí desde o ano passado, o Edson Boaro, que saiu do sub-20, virou auxiliar da casa e hoje está efetivado treinador. Então, a minha expectativa é que tenhamos um time organizado e, claro e óbvio, um time que tenha uma estratégia bem definida para tentar vencer o Cuiabá, que também é um bom time, Boles. Já a bola rola, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Série B de 38 rodadas. Lembrando que na edição deste ano, os 2 primeiros sobem diretamente para a Série A. Entre o 3º e o 6º haverá um quadrangular e os 4 últimos serão rebaixados para a Série C. Série C que também não para. Não para durante a Copa do Mundo, assim como também a Série D. Só para a Elite, só para a Série A do Campeonato Brasileiro. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes Campinas. E que vai trazer todas as informações para o ouvinte da Bandeirantes, o ouvinte mais bem informado do Rádio Campineiro. Alô, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço. Tudo bem, Edu? Fala, fera! Meu amigo Boris, Piracicabano bom de lata, sensacional. Ô Boris, uma pergunta também pro Pedro Piscinato. Tô procurando o Felipe Moreira, até a última notícia que eu tinha, ele é auxiliar no Cuiabá. Eu não sei se ainda é. Depois o Pedrão dando uma perguntada aí nos bastidores, porque aqui na ficha do Cuiabá não aparece o nome dele. Ô Edu, se eu não me engano, ele era auxiliar do Atlético Paranaense, não? Não, ele estava no Cuiabá. Aqui no site O Gol, ele está auxiliar até... Não, o último contato que eu tive com ele faz uns 3, 4 meses, ele estava no Cuiabá. E eu não sei se ele ainda está, porque trocou o treineiro aí, né? Eu estou dizendo isso porque na Copa do Brasil de 2017,
segunda fase, teve um Ponte Cuiabá no Majestoso. Foi 1-1. Inclusive o gol da Ponte foi do Luca, que tá no Guarani, gol de falta. Há muito tempo que a Ponte marcava gol de falta. E aí, o que aconteceu? 1-1 foi pra pênalti. E aí o Matheus Jesus errou o pênalti. O Cuiabá eliminou a Ponte. E o Felipe Moreira foi demitido. Felipe Moreira ele pegou o gancho aí do Eduardo Batista, né, que foi pro Palmeiras, final de 2016. E o Felipe Moreira, auxiliar, pegou o time, né, ficou firme. Mas quando chegou aqui, em março, ele foi demitido devido a esse jogo. Bom, é o seguinte, essa Série B tá tudo repartido. A 12ª rodada começou sexta, sábado, domingo, teve ontem, tem hoje. Então na sexta, Operário 2, Juventude 1. No sábado, Criciúma 1, Londrina 0. E domingo, CRB 2, São Bernardo 3. Grande vitória, hein? Ontem, Vila Nova 1, Botafogo de Ribeirão 0. Ontem, estreia de Humberto Loser no América Mineiro, hein? Lá no Independência, América Mineiro 1, Atlético Goianiense 2. Foi de virada, hein? Começa com derrota, o América não venceu ainda na Série B. Bom, hoje, além de Ponte Cuiabá, tem Náutico e Fortaleza. E amanhã tem Ceará e Avaí, Goiás e Novo Horizontino, Sport e Atlético. Vocês já explicaram aí, apenas reafirmando, a Ponte tem que vencer e o Avaí não pode ganhar amanhã no Presidente Vargas, o Fortaleza. Se isso acontecer, a Ponte sai do Z4. Quem comanda é o Vila Nova com 25, São Bernardo em segundo com 24, em terceiro Sport com 22, as principais colocações dessa Série B. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber no comando, Elton Grimaldi na mesa, Lucas Pessoa no YouTube. E aí no majestoso Gilberto Suf no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadasерvas.com.br. Bandeirantes.
Leandro Bolis. Estamos de volta no futebol da Bandeirantes Campinas, aqui direto do estádio Moisés Lucarelli. Como esperado, Pepe, o público não vem, né? Ingresso caro, situação ruim do clube. Faz um panorama aí para quem está nos ouvindo desta situação atualmente aqui do estádio Moisés Lucarelli, do portão de entrada. Conta um pouquinho pra gente, Pepe. Movimentação baixíssima nesse momento aqui no portão principal do estádio Moisés Lucarelli, o portão 5 aqui do Majestoso. Uma presença bem tímida ainda do torcedor pontepretano. Duas, três pessoas ali na lajinha comprando aquele pastel pré-jogo, mas é claro, um público bem tímido, até pelo valor muito alto do ingresso para essa partida de hoje. A diretoria da Macaca aumentou o preço do ingresso com a justificativa para equilibrar as contas, os custos, melhor dizendo, os custos operacionais da partida, mas é claro que foi uma ideia bem ruim e a tendência é que não passemos aí dos 1.500, 1.600 torcedores nesta noite aqui no Majestoso, Bolis. O que é muito ruim, afinal de contas, a Macaca precisa do apoio para vencer o Cuiabá, voltar a vencer, não vence há 5 jogos. A galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o Carlos de Maringá, bora Macaca querida, maior torcida do interior, o Hamilton Santos. Ponte Preta me deu um presente de aniversário hoje com uma grande vitória. Quem sabe, né, Hamilton? Carlos Matozinho, nosso Pole Position, sempre por aqui, curtindo já no YouTube, no estádio, no YouTube da Rádio Bandeirantes. A audiência mais do que qualificada de Cláudio Zaidan, com seu filho mais novo, Manuel. Manuel está na escuta da transmissão, pediu um alô. Alô, Manuel, um grande e forte abraço para você, obrigado pelo carinho, pela audiência. Cláudio Zaidan, mais um integrante do timaço da Rádio Bandeirantes na cobertura da Copa do Mundo com Pretzel lá nos Estados Unidos, fazendo um trabalho sensacional. Quesada, equipe toda comandada pelo Ricardo Capriotti. Copa do Mundo está chegando, a melhor cobertura aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. 18 horas e 52 minutos. Chegou a hora da ficha técnica do jogo na voz de Pedro Piscinato. A expectativa neste pré-jogo para Ponte Preta e Cuiabá. A ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Essa banda Ponte Preta, orgulho de nossa terra. No momento em que os jogadores da Macaca sobem ao gramado do estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta com seu uniforme principal, camisa, calções e meiões, todos na cor branca. Macaca escalada e definida pelo técnico Edson Boaro. Ponte Preta de Diogo Silva, número 12, Júlio com a 20, Lucas Cunha 3 e Sérgio Palácios 23, Danilo Barcelos com a 14. No meio de campo, Léo Gomes 16, Tarek 38 e Elvis, capitão, com a camisa número 10. No trio de ataque, Jonathan Cafu 19, David da Hora 18 e William Potker 9. Repeteco da Macaca de Diogo Silva, Júlio, Lucas Cunha, Palácios e Danilo Barcelos, Léo Gomes, Tarek e Elvis, Jonathan Cafu, David da Hora e William Potker. No banco de reservas, à disposição do Abobrão, Vinícius, que é goleiro, Lucas Justo em lateral direito, Diego Leão, zagueiro, Juan, volante, Diego Porfírio, lateral esquerdo, Miguel, atacante, Brandão, atacante, Thales, lateral direito, Daniel Baianinho, atacante, Kevson, lateral esquerdo, Gustavo Teles, volante e Rodriguinho, atacante. Cuiabá Esporte Clube, time do meu coração. O Dourado, time de Eduardo Barros, vem a campo numa formação 4-4-2. Marcelo Carnel, goleiro, com a 31. Na lateral direita, Railan tem a 37. Dupla de zaga de João Basso, 13, e Victor Mendes com a 4. E na lateral esquerda, Marlon, meia dúzia. No meio campo, Raul, capitão, tem a 30. Caleb veste a número 5. David, 88. E Pepe com a camisa número 8. Dupla de ataque de Rodrigo Rodrigues, 27. E Vinícius Peixoto, 29. Repeteco da escalação do Cuiabá, Marcelo Carné, Railan, João Basso, Victor Mendes e Marlon, Raul, Caleb, David e Pepe, Rodrigo Rodrigues e Vinícius Peixoto. No banco de reservas, à disposição de Eduardo Barros, João Carlos com a 1, Eric 14, Victor Bárbara 17, Matheus Santos 19, Marcos Júnior 23, João Vitor 26,
Cauã Christian, 41, o Everson, 53, Luiz Soares, 91 e Luiz Otávio, 97. Arbitragem do jogo. Quem apita a partida nesta noite é o carioca Marcelo de Lima Henrique. Ele que terá como assistente número 1 o Renan Aguiar da Costa e assistente número 2 Anderson da Silva Rodrigues. O VAR fica a cargo de Felipe George Benetti. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, a expectativa é, claro, bom resultado. Acho que a vitória é o único caminho para a Ponte Preta. O Bolis trouxe aí no início da jornada. Uma vitória hoje, né? O Botafogo já perdeu. O Avaí vai pegar o Ceará lá em Fortaleza, enfim. Então, é bem provável que a Ponte vencendo, ela fique fora nessa rodada, pelo menos, da zona do rebaixamento. E isso é importante demais, né? Parece que as coisas começam a clarear fora de campo, né? Teve um acerto aí nos últimos dias. E aí você fica fora da zona de rebaixamento logo numa rodada seguinte. Então, as coisas começam a clarear, traz confiança, autoestima. É isso que eu espero do time Ponte Pretano hoje. Um time com confiança, com autoestima alta, com organização. Porque vale lembrar, na última rodada, a Ponte passava por maus bocados dentro do jogo. Tem um jogador expulso. E mesmo assim o Edson Boaro conseguiu dar uma certa organização. Inclusive a Ponte poderia até ter vencido, não fosse um erro da arbitragem ali no último momento do jogo, onde para mim foi pênalti e o árbitro e o VAR também não deram. Então, para mim é isso, CH. Time organizado, comprometido, concentrado, porque a concentração é primordial quando você enfrenta um time tecnicamente melhor. E claro, intensidade, estratégia bem definida para que a Macaca consiga um bom resultado. Essa é a minha expectativa. E a sua, Carlos Henrique? Um abraço, boa noite. Boa noite, Gleger. A Ponte tem que ganhar o jogo de qualquer maneira. A Ponte tem que ganhar o jogo, mas não vai ser fácil, não é? O Eduardo Barros, técnico da equipe do Cuiabá, é o fiel escudeiro do Fernando Diniz. Começou lá em 2015 no Audax, né? Teve o Oeste, Atlético Paranaense, Fluminense, Cruzeiro, e esse técnico do Cuiabá foi fiel escudeiro do Diniz à seleção brasileira. É um bom treinador. Se não ganha, porque é o time que mais empata na Série B, mas é o time que tem uma das melhores defesas do campeonato. E a Ponte, que precisa ganhar o jogo de qualquer maneira, ela tem um dos piores ataques da competição. Em termos de escolha, eu faria diferente, mas o Edson Boaro já mostrou em uma partida que consegue fazer diferente. É melhor do que o técnico anterior. Espero que hoje esse trabalho, que está apenas no começo, surta efeito, traga benefício e a Ponte vença o seu jogo. Bolis. Obrigado ao CH e também o Gleger. Ô Pepe, eu tô olhando aqui a ficha técnica do Marcelo de Lima Henrique, um dos árbitros mais experientes, né, do futebol brasileiro. Ele está atualmente com 54 anos, vai fazer 55 em agosto. Lembrando que não tem mais aquele limite, né, de idade nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Inclusive a gente já explicou sobre isso em algumas ocasiões. E ele apitou 4 jogos da Série B, inclusive um jogo da Ponte. A Ponte venceu o Avaí por 2-1, jogando lá na ressacada. Foi a primeira vitória da Macaca. Chama a atenção que em 4 jogos foram 4 pênaltis, 17 cartões amarelos, 2 expulsões diretas e 4 pênaltis. São 17 jogos na temporada. Apitou também 3 da Copa do Brasil, nenhum da Série A, nenhum jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Apitou também a Ponte contra o Atlético Goianiense, né? Isso, que deu toda aquela confusão. Quarta lá, fase. Né? É. Quer dizer, já apitou 2 jogos da Macaca. Ele apita pela Federação do Ceará já há algum tempo, mas ele é carioca, né? Ele nasceu, aliás, é fluminense, né? Porque ele nasceu no estado do Rio de Janeiro. Isso, nasceu em Arraial do Cabo. É, nasceu bem, né? Nasceu bem, convenhamos. Nasceu bem. Bem demais. Em um bom local, em um ótimo, lindo, maravilhoso local. Ô, Bolis, e no ano passado, ele apitou aquele derby que abriu a segunda fase da Série C, o chamado Derby do Toró. Aquela partida que teve toda aquela confusão nas arquibancadas do Estádio Brinco de Ouro. Foi ele também quem apitou aquela partida. E aí, CH, você gosta do Marcelo de Lima Henrique? 54 para 55 anos. Vou dizer uma coisa, hein? Tá fininho o Marcelo de Lima Henrique, viu, CH?
Está em forma, mas tecnicamente não está em forma. Eu acho um dos piores árbitros que acaba trabalhando na Série B e na Série A. Muito vaidoso, arrogante em alguns momentos. Evidentemente que a gente não pode desprezar aqui a experiência dele e a idade também, com todo respeito. Estou falando do trabalho dele. Eu não gosto, Boris. E você, Gleger? Eu acho até que o Gleger já teve lá no comecinho da carreira do Marcelo de Lima Henrique jogos que ele trabalhou que você esteve em campo, não teve não, Gleger? Já sim, já pitou vários jogos que eu participei, mas eu concordo com o CH, eu acho que ele é um pouco arrogante, né? Um pouco arrogante, senhor de si demais, né? Experiente, claro. Ele tem, inclusive, eu fiquei sabendo que aqui na nossa região, inclusive, já pitou vários jogos de campeonato amador. Na cidade vizinha aqui, Sumaré, deu um problemão aí, os caras queriam até pegar ele de porrada aí, justamente por causa disso, por causa dessa arrogância. Tomara que hoje ele passe despercebido, Bola. Só para trazer informação, né, o Ministério Público do Trabalho pressionou a CBF, que retirou o limite de idade e a exigência de estar cursando ou ter completado o ensino superior da lista de requisitos para árbitros do quadro nacional em 2021. Só que tem um detalhe, nas séries A e B, o limite de idade é 55, então vai o Marcelo de Lima Henrique iniciar aí o seu último ciclo como árbitro, apitando pelo menos séries A e B, e C e D o limite é 45, então ele não vai poder trabalhar também nas séries C e D. A comissão de arbitragem que hoje tem o Sandro Meirahit anunciado como novo diretor da comissão de arbitragem. Saída com a macaca, apita o árbitro. Bola rolando com vocês juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. A Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo, com muita informação, porque é claro, se tem futebol na rádio, tem alegria no povo. Já no clima da Copa do Mundo, tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta e Cuiabá, estádio Moisés Lucarelli, 12ª rodada. A macaca com uniforme tradicional, a camisa branca, a faixa preta, atacando pro gol da linha do trem neste primeiro tempo. Cuiabá, o dourado com seu uniforme amarelo, com detalhes no verde, calção verde, meia também verde. A equipe da região centro-oeste do Brasil, que já tenta o primeiro ataque. Danilo Barcelos chega para cortar, sobra da bola pro Railan, ajeita, domina pelo setor direito, empurra na direita, vem cruzamento para a boca do gol, a bola foi desviada, saiu do gol, Diogo Silva dá um soco na bola, ela cai no rebote para a macaca, que já tenta o primeiro ataque. Potker perdeu no comando, recebeu do David da hora, dominou, protegeu, devolveu pro David, que bota na frente. Cafu se mandou pela direita, mas o passe foi muito forte. Nem com hélice nas nádegas o Jonathan Cafu chegaria nessa. Fica de graça com Marcelo Carné, que sai jogando pro time do Cuiabá. É só o comecinho do jogo. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos demais aplicativos do YouTube. Você deixa o seu like, imagens aqui na cabine da Rádio Bandeirantes. Dos demais integrantes do timaço de Carlos Batista, quando o Edu é acionado, ele também aparece no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tirou atrás Danilo Barcelos no meio do caminho, a bola foi desviada, tem lateral, a macaca para bater. Vem pra cobrança o capitão Elvis, já solta no comando pro Potker, ele tenta botar na frente, estica, aperta, João Basso faz o corte, a bola sai. João Basso, ex-zagueiro do Santos. A bola acabou saindo, lateral pra macaca bater. Lateral já cobrado. Danilo Barcelos no campo defensivo. Ele volta a bola, recua pra Lucas Cunha. Tem Palácios pedindo, parou, prendeu, ele pensou. O Cunha pela quarta zaga, entregou pela meia pra Tarek. Palácios abriu, recebe o colombiano espichado. Ajeita, domina com o pé direito, inverte lá do outro lado de novo pra Lucas Cunha. É macaca quem trabalha a bola no comecinho do jogo. Danilo Barcelos tenta o passe em profundidade pro David da hora. Chega o primeiro zagueiro, João Basso, não quis nem saber de brincadeira. Jogo sério. Meteu a bola pela linha lateral, vai lateral pra macaca bater. Futebol da Bandeirantes pra Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor pra você. Lateral pra Ponte bater, vem pra cobrança Danilo Barcelos, colocou na área pro Potker, ajeitou pro David da hora, tentou Cafu tentou a finta e insistiu no lance, voltou a sobra pra Júlio, pé direito, ele bate cruzado no meio do caminho, a bola foi desviada, corta Marlon tentou o passe aqui na frente, foi muito forte, a bola acabou saindo, setor direito, campo ofensivo é lateral pra macaca bater. Vamos chegar a 3 minutos, primeiro tempo 0-0, resultado positivo, resultado de vitória, tira a macaca pelo menos hoje na zona do rebaixamento. Cafu tentou a tabela com Júlio, chegou aqui atrás de qualquer maneira,
Vitor Mendes fazer o corte. Tarek brigou, perdeu a bola, recupera o Cuiabá, vem embora para o de ataque com o RR. Rodrigo Rodrigues, ele sai da ponta, vem para meia, consegue boa bola por dentro. Clareia tudo para Caleb. Caleb devolveu na ponta para Rodrigo Rodrigues. Desce o time do Cuiabá, encara a marcação do Palácios, traz para o pé direito, passou na ponta, Marlon para receber. Palácios se chegou, tocou na bola, a bola bateu no Marlon, foi embora. Tá marcado o tiro de meta. E quando o Palácios esticou a perna para tentar fazer o corte, tem um torcedor aqui na arquibancada que já colocou a mão na cabeça, viu, Pepe? Vai levando susto ao torcedor pontepretano, mas nesse lance foi muito bem o colombiano Sérgio Palácios, de perna esquerda, fez o corte providencial, tiro de meta que Diogo Silva já vai cobrar. Não sei se você está em mãos aí com a ficha press kit da Macaca, se tem essa informação, mas o Palácios tem mais de 1,90 m, né? Vou confirmar, mas tem sim. Tá beirando, né? 1,90 m e alguma coisa, 1,89 m. É grande realmente o zagueiro da Macaca. Vem para o Cuiabá, David levantou a bola para o campo de ataque, tentando Vinícius Peixoto. Na proteção do Danilo Barcelos, a bola fica de graça para o Diogo Silva. Futebol da Bandeirantes para Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Quer saber mais? ica.com.br. 0-0 nesse comecinho do jogo. Marlon com o pé canhoto, enfiou no comando para Rodrigo Rodrigues. Ele parou, prendeu, ele pensou, limpa bem o lance, passa na ponta para receber David. David recebeu de primeira, pé canhoto, levantou para a boca do gol. Diogo Silva sai tranquilo do gol para fazer a defesa. Fica com ela o goleiro da Macaca, era a tentativa de ataque do time do Cuiabá. Boles. Cuiabá tem 2 vitórias, 7 empates, o time que mais empatou e 2 derrotas. Lançado o Cafu, tá fora da área, Marcelo Carné. Colocou a bola pela linha lateral, é lateral para Macaca bater. Elvis pega a bola, cobra curtinho para Pottinger, devolve para Elvis. Elvis recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou e volta para Júlio. Chamou, falou, microfone aberto, Pepe. Confirmando a altura do Sérgio Palácios, 1,95 m, 21 anos de idade. É, quando sobe, fatalmente passa dos 2 metros. Ele lembra o Mina, lembra aquele zagueiro colombiano? Tá jogando até hoje o Mina. Vai pra Copa, não vai? É, ele tava jogando no Everton, se não me fala. Não, tá lá no time italiano. Se não for o Cali, ele é o Bolonha. Passou pelo Palmeiras, o Mina. Sai jogando o time da Ponte, lá na ponta, quem recebe é Danilo Barcelos. Marcação alta do Railan, ele volta a bola para Lucas Cunha. Se apresenta para o jogo Tarek, recua para o Diogo Silva, que abandona a sua grande área. 0-0, pé direito, levanta a bola para o campo de ataque para tentar pegar a defesa, saindo o lançamento para o Cafu. Cafu se enroscou com o jogador do Cuiabá, o Bandeira apontou, um árbitro confirmou. Falta marcada, é falta para o time do Cuiabá bater, falta em cima do Vitor Mendes. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 6 minutos, primeiro tempo. No futebol da Bandeirantes Campinas, eu confirmo, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui estádio Moisés Lucarelli. Segue Ponte Preta 0, Cuiabá também 0. O Mina está atualmente no Cagliari da Itália do Pinheiro. Da onde ele está? Cagliari da Itália. Quem? O Mina, zagueiro colombiano que é parecido com o Palácios, que acaba de fazer um corte aqui atrás, Edu. Olha, ontem, Vila Nova 1, Botafogo e Ribeirão Preto 0, América Mineiro 1, Atlético 2 e 0-0 primeiro tempo de Náutico e Fortaleza. Tem futebol na Bam. E aqui uma chegada forte do David para cima do Jonathan Cafu e já pinta o primeiro cartão amarelo do jogo, Pedro Piscinato. E certamente, se não fosse parado com falta, o Jonathan Cafu só pararia dentro do gol do Marcelo Carné. Estava em velocidade, foi parado com falta. Cartão muito bem aplicado pelo Marcelo de Lima Henrique para o David, camisa 88 do Dourado. Sai jogando o time da Macaca com Tarek. Ele empurra na quarta zaga para Cunha. Lucas Cunha abriu na ponta e empurrou na esquerda para Danilo Barcelos, que recolheu, dominou o tempo pelo meio, flutuando. Elvis devidamente marcado pelo Raul. Prende, olha, pensa, volta por dentro para Lucas Cunha. Lucas Cunha para Tarek. Agora quem aperta a marcação é o time do Cuiabá. Domina Palácios. Pé direito, empurrou aqui na ponta para o Cafu. Estica a perna para fazer o corte. Vitor Mendes. A sobra da bola para Marlon. Marlon no comando. Tentou Vinícius Peixoto, que não domina, tirou a defesa. David da hora fica com a sombra. Marcado pelo João Basso. Vem aqui no meio campo para marcar. Ele sai da ponta, vem para meia por elevação, lançamento para o Cafu, o zagueiro não tirou, ela chegou para Jonathan Cafu pela direita, de primeira para Elvis, Elvis recolheu, dominou, tem o pote da área, ele bateu cruzado, do meio do caminho, a bola foi desviada, fica viva na área, tira de novo o Vitor Mendes, volta no bico da grande área para Elvis, passou o Cafu, Elvis tentou o passe, bate na zaga, volta para Elvis, Elvis leva para o fundo, prepara o cruzamento, fechado, Marcelo Carné.
sai do gol para fazer a defesa, PP. A tentativa de cruzamento do Elvis foi boa. O David da hora, o Léo Gomes e também o William Potker estavam dentro da área, mas o goleiro Marcelo Carné saiu muito bem, encaixou a bola e não soltou. 0-0 no Majestoso. E esse comecinho do jogo, Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo, CH. Postura boa da Ponte, né? Tá confiante, tá organizado. O jogo é equilibrado, né? Mas o início da Ponte é bom. Início bom da Macaca, que o jogo tá parado, falta do David da hora. E pra você, Kleger Zorzinhos, comecinho do jogo. Não chegamos nem a 10 minutos, 0-0 o Kleger. Também gosto do posicionamento, acho que tá bem organizada a Ponte, defensivamente falando, as linhas muito próximas. Nesse momento, o jogo, apesar de equilibrado, eu gosto da Macaca. Vem pro campo de ataque, o time do Cuiabá domina Vitor Mendes, ultrapassa ali no meio campo, empurra aqui na ponta pro Marlon. Ele sai da ponta, vem pra meia, marcado pelo Cafu, voltou pra Vitor Mendes, se apresenta pro jogo, quem recebe é o camisa 30 do time do Cuiabá. 30 do Cuiabá, quem é o 30 do Cuiabá? Acho que eu é o Raul, aqui. capitão. Ah, é o 30, aqui Raul. Meu 3 tá muito pequeno aqui, ó. Agora sim eu vi, é o 30, é o Raul, toca pra ele, né, o PP, foi isso que pediu o treinador do time do Cuiabá, o Eduardo Barros. Eduardo Barros Campineiro, que já trabalhou por muito tempo ao lado de Fernando Diniz. E é o Raul quem coloca na área, o cruzamento, chega lá atrás, a defesa para cortar. O Raul meteu o lançamento, toque de cabeça do Railan por meio da área. Chegou bem a defesa da Macaca para cortar. Raul que passou pelo Red Bull Bragantino. Teve uma séria contusão, ficou quase um ano parado. Algum tempo aí, tá de volta, camisa 30 do time do Cuiabá. Ele acabou de tocar na bola. Quem recebe ele pelo meio é o David, já amarelado no jogo, empurra na ponta para Marton. Recolhe e domina o Cuiabá, que voltou a vencer na última rodada, depois de 5 jogos também. Não vencia, venceu, tem só 2 vitórias. 2 vitórias, a Ponte também tem 2 vitórias, só que o Cuiabá tem 7 empates e a Ponte tem 7 derrotas. 10 minutos, primeiro tempo, 0-0. Recebe Vitor Mendes já no campo ofensivo. Recolheu, dominou, se apresenta para o jogo. Recebe PP, sai da ponta, vem para meia. PP por dentro, deixou curtinho para o Raul. Raul na ponta para o Marlon. Marlon levantou, chegou lá atrás, Palácios, tirou mal. A sobra da bola, olha a chegada do Cuiabá, cruzamento para a boca do gol. Perigoso, ela passa, vai embora. Quase o Cuiabá abre o placar do Majestoso, PP. E o toque de ombro foi justamente do PP, camisa número 8 da equipe do Cuiabá. Primeiro lance de perigo, efetivamente, mas o atacante Vinícius Peixoto não estava dentro da área para concluir o lance, portanto apenas tiro de meta que o Diogo Silva já vai cobrar. Você é PP só com as iniciais, né, de Pedro Piscinato. Isso. PP, esse PP é outro, né, é PEPE. Correto. Então não são parentes, certo? Talvez primos. Entendi. Tira lá atrás Palácios, com peito Potker, deixou para Elvis no comando para a velocidade do Cafu, chega de qualquer maneira aqui atrás, Marlon dá um pico na bola, coloca a bola pela linha lateral, é lateral para Macaca, para bater neste primeiro tempo, atacando para o gol da linha do trem, quase 12 minutos deste primeiro tempo, 0-0, vem para a cobrança o garoto Júlio, aqui vira direita, campo ofensivo, tem atrás o Tarek, se tiver força nos braços ele joga lá dentro, vai preferir o passinho curto aqui, Jonathan Cafu se mexe, bola para ele, Cafu recolheu, dominou, protegeu, devolveu para Júlio, tentou a linha de fundo, falta, bandeirinha vacilou, falta claríssima para cima do Júlio, é que foi bem na frente dele, ele tá muito melhor posicionado que a gente, não marcou, só apontou tiro de meta, PP. É isso, o assistente número 1, Renan Aguiar da Costa, estava bem próximo ali ao lance e marcou apenas tiro de meta, o que gerou muita reclamação por parte do garoto Júlio. A Ponte aperta a saída de bola do time do Cuiabá, Railan consegue escapar dessa primeira linha de marcação, time do Dourado, quem recebe pelo meio é Caleb, fez o passe para Raul, Raul ultrapassa a linha no meio campo, tabelou com o PP para Raul, de primeira na ponta para o Railan, chegada forte do time do Cuiabá, cruzamento para o Vinícius Peixoto, passa por todo mundo, tira na segunda trave, Júlio. De pé em pé, chegou em velocidade, o Cuiabá tem escanteio Dourado para bater. Jogada que começou aos pés do goleiro Marcelo Carné. Passou pelo Railan, passou pelo Raul, também pelo Caleb, mas lá na frente, na hora de finalização, os atacantes do Dourado não foram felizes, mas conseguiram escanteio pelo lado esquerdo, Marlon na bola. Marlon para cobrar com o pé esquerdo, PP para cobrar com o pé direito, partiu para a bola, deu uma fatiada, PP levantou para a boca do gol, tirou a defesa para o meio da área, Lucas Cunha, David da hora, furou no primeiro lance, mas a bola ficou para ele, chega tentando tirar, mas não tira, voltou para PP, PP abriu na
na ponta, recolheu, dominou, Caleb, linda jogada, outra boa finta, puxou pro pé direito, cruzou, chega lá dentro para cortar Palácios, voltou, tentou emendar de primeiro, Caleb, chega Júlio. Ponte recuada nesse momento, a bola volta para o time do Cuiabá, recebe ali pelo meio, David, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém, ele carrega a bola pelo meio, primeiro andar no combate é o Tarek, abertura na ponta para o PP vai puxar para o pé direito, fez a finta para cima do Cafu, puxou para o pé direito, levantou, fechado, Diogo Silva dá um tapa na bola, a bola sairia, ninguém avisou, vai atrás da bola para ficar com a sobra, Raul consegue o passe atrás para o Railan, pressiona o Cuiabá, pé direito, levantamento na segunda trave, chega Júlio, faz o corte, Cafu tirou mal, voltou para Marlon, dominou, limpou, chega a zaga da Macaca, Potker tentou ficar com a sobra, perdeu, voltou para João Basso, calibrou pé direito, a bomba explodiu no meio do caminho no Léo Gomes, vai atrás da bola o zagueiro da Macaca, o volante da Macaca, recupera o Cuiabá, sai jogando mal, Léo Gomes tentou a finta, perdeu, voltou para o David da hora, de primeira para Elvis, a ponta tem um pouquinho mais de liberdade para tentar partir, mas aí o Elvis prefere o passe atrás, recomeça com o Lucas Cunha, cuidar bem do seu dinheiro, é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha, para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade, conta com o Sicredi. 7h15, horário oficial de Brasília, o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Você ligado no rádio em 85,7, pelas ruas e avenidas de Campinas, passando aqui pela região. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É Marcelo de Lima Henrique, marca a falta do Potker, entendendo que o Potker matou a bola no braço e no braço, com exceção do goleiro, em cobranças de lateral, não pode, né, Pepe? Correto, não pode. E aí, gerou muita reclamação por parte do Potker, porque fala que o assistente número 1 estava próximo do lance e nem ele mesmo viu esse braço, mas fato é que a falta está marcada para a equipe do Dourado. Vem de novo a equipe do Cuiabá com Vinícius Peixoto, abriu na ponta para o PP, de primeira ele cruza, Júlio chega para cortar uma bola perigosa, Danilo Barcelos se chegou a tocar a bola, desviou, a bola sobrou para o David da hora, ele sai da ponta, vem para o meio do campo defensivo ali pelo meio, tocou sem olhar, o Tarek ficou procurando a bola e não encontrou, chega o time do Cuiabá para recuperar a posse de bola, vem de novo pro ataque, recebe Marlon aqui pro setor canhoto, ele parou, prendeu, ele pensou, recuou pro Vitor Mendes, um recuo forte, apertou Potker, chegou aqui atrás o Raul, assim, recuando pro goleiro Marcelo Carné. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo pra você. 15 minutos e meio, primeiro tempo. Vem comigo no tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo. Série B do Campeonato Brasileiro, que não para durante a Copa do Mundo, 12ª rodada. Majestoso, Ponte 0, Cuiabá também 0, Edu Pinheiro. É o seguinte, a abertura da Copa, então, é quinta-feira, 16 horas, lá no Estádio Azteca, México e África do Sul. E quem vai apitar é o árbitro brasileiro, Hilton Pereira Sampaio. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, meu grande amigo e irmão Marcos Constantino, Marcão da Pavink. Pavink parceiraça aqui da Ponte Preta com o Gorilão. Gorilão e o Gorilinha pra base. Marcão tá sempre ligado, curtindo o futebol da Bandeirantes Campinas, de olho na Macaca. Aqui domina o Cuiabá, sai pro campo de ataque, Raul. Fez o passe curtinho para Vitor Mendes. Ele ultrapassa a linha do meio campo, para, prende, olha, pensa, observa, pertinho do campo. Da beira do campo, tá por aqui o Edson Boaro, de muita história no futebol brasileiro. Abertura lá pela direita, João Passo. Carrega, vem trazendo o Cuiabá, já deixou para trás o Elvis. Empurra na ponta pro Railan, já aperta na marcação, David da hora. Voltou para PP. PP recolheu, dominou, tentou a tabela pelo meio. Chega bem para acabar com a festa dele no Barcelos e meteu o lançamento pro Potker. Boa bola para ele. Entre os zagueiros, ele caiu, não houve nada. Também achei que o Potker deu uma exagerada, viu, Pepe? Eu achei que foi puxado pelo zagueiro número 4, Victor Mendes. Então o árbitro errou. O árbitro errou, deveria ter marcado a falta. Railan recebe pela ponta direita, parou, prendeu, olhou, pensou para PP, PP para Railan. Railan devolveu na área pro PP, boa bola, tentou cruzamento para a área, passou pelo Palácios, o Júlio demorou para tirar, chegou no limite, consegue tocar na bola, a bola sai. Lateral pro time do Cuiabá bater, a bola quicou no gramado, ganhou velocidade, quase o Júlio não conseguiu cortar. Para a sorte da Macaca, tocou na bola. Tem um jogador do Cuiabá caído. Dentro da grande área, o camisa 8, PP dentro da área. Ou seja, acredito eu que o Cuiabá esteja reclamando de um pênalti, talvez. Aliás, ninguém está reclamando, né, PP? Ninguém está reclamando. Marcelo de Lima Henrique caminha até o PP, camisa número 8 da equipe do Dourado, conversa com ele, mas também não vi nada demais nesse lance, Boles. Jogo parado no estádio Moisés Lucarelli. Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo segue 0-0, CH.
A Ponte apresenta problemas do lado esquerdo, lado do Barcelos, e também com o Júlio do lado direito. Espertamente, o Cuiabá está fazendo uma triangulação nos dois lados do campo. Foram várias jogadas que a bola passou na frente do Diogo Silva. Preocupante, nesse momento o Cuiabá é melhor. 0-0, Mardon vem para a cobrança do lateral, colocou na entrada da grande área, tira a defesa, sobra da bola, brigou o Potker, insistiu para tentar recuperar, insiste de novo, voltou para Júlio, Júlio para Cafu, Cafu botou na frente, tenta a finta, força na jogada para cima do Mardon, os dois caem, o árbitro manda seguir, recupera a posse de bola na faixa central do gramado Raul, 0-0, 18:40 ao primeiro tempo, você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, recebe de novo o Raul, bem em cima da linha do meio campo, ele parou, prendeu, ele pensou, o Dourado ataca neste primeiro tempo, brigou do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, PP de primeira, tentou no comando para Rodrigo Rodrigues, chega a defesa, voltou para Raul, Raul abriu na direita para o Railan, foi para a área, Vinícius Peixoto, ele prepara o cruzamento, prende, segura, volta para o João Basso, tem a posse de bola dominada, Raul se apresenta, Basso botou na frente, se livrou da marcação do Potker, também do Elvis, colocou atrás para Vitor Mendes, recolheu, dominou, esticou na ponta para Mardon, Mardon prende, olha, pensa, observa, marcado pelo Cafu, Cafu tentou recuperar, Potker briga, vem na trombada, recupera, ganha de Raul, fez o passe para Tarek, Tarek para Elvis, Elvis parou, prendeu, segurou para Cafu, Cafu recolhe, domina, passa, Júlio pela direita, ainda Cafu prende, segura, Júlio tinha a opção do passe, preferiu Cafu segurar, carrega a bola, botou na frente, na bola, o Mardon recupera por time do Cuiabá, deixou para PP, PP tentou a finta, chega, Elvis briga, insiste do lance, PP leva melhor, protege aqui pela lateral esquerda, até recuar para o goleiro Marcelo Carné. Kleger Zorzin, 20 minutos, 0-0. Quem é que tá melhor no jogo, hein, Kleger? Dá pra dizer que o jogo tá equilibrado, Pra mim, ninguém merece o resultado, o jogo muito truncado ali no meio de campo, muita marcação. A Ponte dá um vacilo ou outro, o Cuiabá também, né? Um time que é vulnerável, principalmente ali do lado esquerdo de defesa do Cuiabá. É um time vulnerável, a Ponte tem que se aproveitar um pouco mais, soltar um pouco mais o Cafu por ali e encostar um pouco mais os laterais, né? Tanto o Barcelos quanto o Júlio muito tímido no ataque, precisa soltar um pouco mais para tentar botar pressão na primeira linha do Cuiabá. Jogo parado, camisa meia dúzia, Mardon do Cuiabá senta no gramado sendo atendido neste momento, você relata, PP. É isso, e ele levou ali a mão ao joelho direito nesse momento, recebendo atendimento médico da equipe médica do Cuiabá. É claro, os dois treinadores aproveitam a parada para conversar com seus jogadores, mas fato é que o Marlon está ali sentindo dores no joelho direito, Boles. Pepe, até mesmo porque o jogo está parado, explica um pouquinho pra gente como é que está a situação financeira da Macacos. Os jogadores receberam, todos receberam pelo menos um mês de salário, quantos meses? Explica pra gente essa situação, Pepe. Aparentemente a situação caminha para um futuro melhor. Na última sexta-feira, dia 5 de junho, já no final do dia, os atletas, também comissão técnica e funcionários do clube receberam um mês de salário que estava atrasado. É claro que a situação varia muito dentro do elenco pontepretano, tem jogadores remanescentes do ano passado, jogadores que chegaram no início do ano, outros que chegaram para a disputa da Série B, por isso os casos variam, mas fato é que na sexta-feira receberam um mês dos salários atrasados. É porque o Elvis deu uma declaração recentemente dizendo que tem jogador aí que não recebe desde o começo do ano, foi isso que ele disse? Foi a nota oficial publicada por todo o elenco às vésperas da partida contra o Botafogo. Tá bom, vamos aguardar. Jogo reiniciado, segue no jogo Mardon, camisa meia dúzia do Cuiabá. A Ponte tem a posse de bola lá pela esquerda, mas aí fica preso, fica difícil para sair do Danilo Barcelos, porque o Cuiabá aperta. Bola recorda para o Diogo Silva, aí tem que dar um estourão pro campo de ataque. Vai procurar o Potker, sobe com ele, Raul toca na bola, ficou caído, Arthur mandou seguir, Cafu com a sobra, deixou na passagem para Elvis, Elvis recolheu, dominou, tentou na ponta pro Júlio, chega Mardon na hora H para fazer o corte, recupera a posse de bola o time do Cuiabá, domina David, ele parou, prendeu, ele pensou, puxa a bola pro direito, marcado pelo Tarek, apertou a ponte, recupera a posse de bola, Léo Gomes consegue o passe para David da hora, deixou na passagem pro Elvis, Elvis curtinho para Tarek, cadê o Júlio, demorou para passada, ali no Barcelos passa, ele prefere pelo meio, Elvis para Cafu, bola curta, chega a defesa com o Raul para recuperar para o time do Cuiabá, que vem embora para o grande ataque, Danilo Barcelos vai receber cartão, é o Léo Gomes, né?
não vai receber cartão porque o Danilo Barcelos chegou um pouco mais forte, né? Nem o Marcelo de Lima Henrique não deu cartão nem para um nem para outro, mas o Léo Gomes tentou de todas as formas puxar o jogador do Cuiabá. O jogo tá parado, Pedro Piscinato. E foi justamente a reclamação do João Basso, cobrando ali o Marcelo de Lima Henrique, cobrando justamente um cartão para o Léo Gomes, camisa 16 da Macaca. Jogo parado, agora reiniciado, domina o time do Cuiabá. Abertura aqui na ponta, recebeu, dominou, prende, olha, pensa, observa, Mardon tem a posse de bola dominada, ele volta para Vitor consegue no limite o passe porque o Potker apertou e o Vitor Mendes reclama que foi atingido pelo Potker. Tá no chão, vai se levantando, Marcelo de Lima Henrique olha ali pro Potker, o Potker dá as costas pro árbitro e o jogo segue, vem o Cuiabá, toque de cabeça do Rodrigues pra ninguém, a bola acaba saindo, é lateral de graça pro time da Ponte bater. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade da entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue logo, 1932733760 em Campinas. 23, quase 24, primeiro tempo, 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. Você de cadastro no futebol da Bandeirantes Campinas com as emoções da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Macaca que vai até a Serra Gaúcha, domingo, 11 horas da manhã, para pegar o Juventude na sequência da Série B. Tem lateral a Ponte para bater aqui vira direita no campo ofensivo. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Se jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. David da hora recebeu, abriu na esquerda para Danilo Barcelos e foi para a área. Calibrou, pé canhoto, levantou para a boca do gol. Tira a defesa. Rebote, Tarek ajeitou, escapou, pé canhoto, ele bate, pega Marcelo Carné. Em dois tempos para fazer a defesa. Tivemos até que enfim um primeiro chute no gol do jogo, PP. É isso, e foi do volante Tarek, é bem verdade. Não pegou tão forte assim, até porque a bola estava boa para a perna esquerda e o Tarek é destro, por isso não pegou tão forte, mas primeira defesa de fato do goleiro Marcelo Carné. Ô, Gleger Torcin, na sua opinião, você que já esteve lá dentro e conhece o riscado, este lance, essa defesa do Marcelo Carné merece uma nota ou não? Ah, essa não, né? Essa daí não. Essa daí eu passo a vez. Tá bom, muito obrigado. João Basso é quem domina para o time do Cuiabá. Abrindo a ponta para o Railan. Railan prepara o cruzamento, levantou, péssimo cruzamento, vai direto pela linha de fundo. É só tiro de meta. Não é à toa que o Cuiabá só tem 6. A Ponte tem mais gols, não tem, PP? Quantos gols tem a Ponte? Tem mais de 6, né? No campeonato? 9 gols. 9. O Cuiabá tem 6. Isso. Só que o Cuiabá tem a melhor defesa, tem 5. Só levou 5 gols o Cuiabá, acredite se quiser. São em 11 jogos antes desse, foram 5 empates 0-0. De 7, 5, 0-0. Aliás, na estreia já foi um 0-0, né? É o Cuiabá o rei de empates nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E como diz o CH, empate no futebol tem perna curta. Levantamos na burgão de ataque, Diogo Silva tentando Jonathan Cafu, subiu com ele para afastar Vitor Mendes, sobra da bola para Vinícius Peixoto, empurrou no comando para Rodrigues, chega aqui atrás, Lucas Cunha recua para Diogo Silva que bate na bola, burgão de ataque, Elvis ganha de cabeça, a bola passou na frente do Cafu, Potker não foi para a bola, a sobra fica para David recolhe, domina na marginal do campo, Mardon pressionado, consegue o passe por dentro para PP recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou no círculo central, já abre pela direita para o apoio do Railan, que é praticamente um ponta lá pela direita, Railan girou por dentro para PP recolhe, domina que não é aquele, abertura de novo na ponta para o Railan tem a posse de bola dominada, esse PP foi revelado pelo Flamengo, consegue o passe por dentro, dominou, ajeitou, parou, prendeu, ele pensou, Raul, pediu pelo meio, David, toca para mim, Raul, e ele tocou, abertura aqui do outro lado para Vitor Mendes, recolheu, dominou, roda a bola no time do Cuiabá, a bola aqui na ponta para Mardon, tentou um 1-2, a tabela saiu, linha de fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, recebeu ou tentou, dominou Rodrigues, mas aí dominou na tíbia, e a bola ficou de graça nas mãos do Diogo Silva, saiu no gol pro time da Macaca. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor pra você. Lançamento pro David da hora, tira mal o Railan, sobra da bola, volta pro David da hora, empurra pelo meio, sai daí Marcelo de Lima Henrique, quase fez corta-luz, Tarek recebe pela meia pra Cafu, Cafu fez o passe aqui na ponta pro apoio do Júlio recolheu, dominou, Cafu passou, pediu, recebeu na ponta, Cafu levantou a cabeça, prepara o cruzamento, Cafu faz boa jogada, Vitor Mendes estica a perna, coloca a bola pra fora. Escanteio pra Macaca bater. Tem um amigo meu que acabou de dizer aqui, viu, PP? É agora! É agora! Agora é hora. Sérgio Palácios
com seu 1,95 m, já está na área. Lucas Cunha também está por aqui. E Danilo Barcelos, camisa 14, de perna esquerda, é quem vai fazer a cobrança. Onde está o Cafu? Jonathan Cafu está próximo à meia-lua. Tá bom. Vem pra cobrança do escanteio, a macaca. Danilo Barcelos, autorizado. É gol da linha do trem. Capricha, capricha. Capricha que dá. Partiu Barcelos, levantou pra boca do gol. Tira lá dentro a defesa. A bola voltou pro Cafu. Mata no peito, coloca no terreno. Deixou curtinho pra Barcelos. De novo pra cruzar. Ele puxa a bola pra canhota. Vem cruzamento a meia altura. Tentou David da hora. Chega a defesa aqui. Vem contra-ataque. Vem o time do Cuiabá. Danilo Barcelos, você chega na cobertura. David da hora com a sobra. Empurrou pra Cafu na direita. Cafu tentou cruzamento. É outro escanteio pra macaca. Pedro Pessinato. Ponte Preta acorda para o jogo já no final do primeiro tempo. Mais um escanteio novamente pelo lado direito de ataque. E Danilo Barcelos é quem caminha para fazer a cobrança novamente. No final do quê? Do primeiro tempo. 28,5? Talvez um pouco precipitado. Acredito que sim. Atenção, tem escanteio, a macaca para bater. Vem pra bola Danilo Barcelos, ele pega a bola, coloca ali onde enche a bola, no bico, exatamente na grama. Vem pra bola Danilo Barcelos, pega em outro, levantou, fechado de cabeça pra fora, David da hora. Toca de cabeça, a bola passa à esquerda, vai embora pela linha de fundo. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. 0-0 com quase 30 minutos deste primeiro tempo, CH. A Ponte luta muito, né? Mas, repito, ela tem problemas no lado do campo, porque a recomposição do Cafu e do David da hora é muito ruim. O meio campo só com 3, Cuiabá tem 4 no meio, às vezes 5, e essa superioridade numérica do meio campo está fazendo a diferença no jogo. A Ponte nos últimos 5 minutos deu uma melhorada, mas precisa ficar esperta na marcação dos dois lados, lado do Barcelos e também do menino Júlio. Vem embora o macaca de novo, Potker de primeira tentou o Cafu, a bola passa por ele, chega aqui atrás para fazer corte, João Basso deixou para Vitor Mendes, Cafu aperta, ele tira, levanta a bola para o campo de ataque, Palácios chega esticando o perdão e comete a falta. Jogo parado, bem na risca no meio campo, tem falta para fazer a cobrança do Cuiabá. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 30, meia hora, 30 minutos, primeiro tempo. No futebol da Bandeirantes Campinas, eu confirmo 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 0 Ponte, 0 Cuiabá, 0 Cuiabá, 0 Ponte. Aqui vem o time do Cuiabá, tentando com o Rodrigo Rodrigues, você chega na alavanca, Palácios, acabou caindo o atacante do Cuiabá, o árbitro apontou. Lateral pra macaca bater, deu bote correto, colombiano Palácios. Confirmando por aqui, 0-0 e por aí, hein, Edu? Então, Boris, lá nos aflitos, primeiro tempo de Náutico 0, Fortaleza também 0. Macaca Elvis, bom lançamento pro David da hora, dominou dentro da grande área, parou, encarou a marcação, passou, Danilo Barcelos no fundo, cruzou na segunda trave, Potker chega na hora H, Marlon. Coloca a bola pela linha de fundo, é mais um escanteio pra macaca bater. E faltou um pouquinho mais de, não digo vontade, né, mas de arrojo, de personalidade do David da hora. Ele tava mano a mano dentro da grande área com um só zagueiro, Pepe. E esperou o Danilo Barcelos passar para fazer o passe e depois o cruzamento. Faltou ir pro X1, pro mano a mano David da hora. Macaca tem mais um escanteio, Elvis na bola. Faltou confiança pro David da hora. Isso. Elvis vem pra cobrança, não tá valendo. Quatro pegou uma irregularidade ali dentro da grande área, todo mundo se pegando. Tá de olho no Lucas Cunha. E no Caleb. E no Caleb, jogador do Cuiabá, o camisa 5. Então o Elvis vai repetir a cobrança. Vem para a cobrança do escanteio para o time da Macaca, gol da linha do trem. 31 para 32 minutos deste primeiro tempo. Torcedor da Macaca, a macacada reunida quer comemorar o primeiro gol. 0-0 é jogo importante para quem sabe tirar a Macaca na zona do rebaixamento. Se vencer, pelo menos hoje sai. Vem para a cobrança Elvis, pé direito na bola, levantou para a boca do gol, tentou o Tarek, tira a defesa, Barcelos de primeira, espalma Carné, olha sobra Potker, tira na hora H a defesa, mas não valeu no rebote Potker. O chute do Danilo Barcelos estava valendo. Meio assustado o Marcelo Carné, mas acabou fazendo a defesa, mas do rebote o Potker estava impedido.
mas foi uma grande oportunidade para a Macaca, Pepe. Boa chance da Macaca. O Danilo Barcelos, que tem muita força na perna esquerda, bateu firme, exigindo boa defesa do goleiro Marcelo Carné. E como você bem disse, no rebote, o William Potker, camisa número 9, estava em posição irregular, Leandro Bolles. Eu sei que o Glegler está bastante criterioso, principalmente porque vai começar a Copa do Mundo, grandes goleiros, né? Goleiros que fizeram a história no Mundial, mas acho que essa merece, não merece, Glegler? Mas ele quase que ele entrega ali, né? Foi muito mal. O Carné que é bom goleiro, cara experiente, esperou ela quicar ali, quase que ele dá de bandeja pro atacante pontepretano. Eu vou pontuar, mas eu não gostei. Nota 7. E na história das Copas do Mundo, qual foi aquele goleiro que você viu que teve o principal destaque na história das Copas, hein, Glegler? Cláudio Tafarel, pra mim o maior de todos. Boa! O tetracampeão e atualmente está na comissão técnica da seleção brasileira, né? Preparador de goleiros da seleção. Vem para a cobrança do lateral, time do Cuiabá. David soltou na entrada da grande área para Raul. Raul tentou Caleb pela curta, briga, tenta recuperar Macaca. Cafu, ele ajeita, domina, tentou o passe na marginal do campo. Aí pro Elvis correr ficou difícil. Chega aqui atrás, Vitor Mendes. Devolve a bola para o campo de ataque. Ela sobra para PP. PP caindo pela canhota, soltou para David. David recolheu, dominou, protegeu. Marcação dobra para cima dele. Chega o Júlio, a bola bateu. Acho que por um jogador do Cuiabá, hein? O torcedor ficou na bronca. Pra mim, bateu por último no Rodrigo Rodrigues, mas o Marcelo de Lima Henrique, prestes a completar, 55 anos, marcou lateral pro Cuiabá. Já cobrado pelo Marlon, Marlon pelo meio pro Raul, Raul tocou mal. Pra ninguém, a bola sai em festival de passes errados. Aproveite a seleção que encanta no Iga Atacado. Preços arrasadores para você economizar muito e fazer a sua torcida com os amigos em cada jogo. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Já já o intervalo Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Você segue participando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tá por aqui o João Paulo Formaggio, sempre conosco com o Zé Roberto. O Zé conhece muito de futebol, já esteve lá dentro e conhece no riscado. Tá ligado, torcendo pra Macaca. Mardolinho de fundo, tentou o cruzamento, a bola foi desviada. Sai em escanteio pro Dourado bater. Pepe. Escanteio novamente, agora pelo lado esquerdo, e é o PP, camisa número 8, com uma faixa na mão. Quem se caminha ali para a bandeira de escanteio é ele quem vai fazer o erguimento na área. Sabe quem fundou o Cuiabá Esporte Clube, Pepe? Quem? Gaúcho, ex-atacante já falecido de Palmeiras, de Flamengo. Ele foi o fundador do Cuiabá, é um time jovem. Se não me falha a memória, de 91, 2001, algo do tipo. Cruzamento fechado para a boca do gol, o toque de cabeça, é gol do Cuiabá! Gol do Cuiabá! Uma ótima cobrança de escanteio aqui da esquerda para o meio da área. E parece que o João Basso foi o último a tocar na bola, um desvio fatal, sem chances para o Diogo Silva, porque ele estava ali na risca frontal da pequena área, queima-roupa. O Cuiabá abre o placar no estádio Moisés Lucarelli. Não deu para o Diogo Silva, faz a festa o time do Cuiabá e foi ele mesmo, João Basso, com a 3 estampada na camisa. Ex-zagueiro do Santos, meteu lá dentro. Aos 35 minutos deste primeiro tempo, está registrado Cuiabá 1, Ponte Preta 0, PP. Mais uma vez, uma falha defensiva em bolas aéreas da defesa pontepretana. João Basso, zagueirão da equipe do Dourado, subiu sozinho dentro da área da Macaca e abriu o placar aqui no Majestoso. Cuiabá, o rei dos empates, abre o placar e sai na frente aqui no estádio Moisés Lucarelli. Boles. Boa. Aliás, quem está ao lado do João Paulo Formaggio, claro, meu grande amigo Paulinho Massariol. Paulinho Massariol foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1978. Vestindo a camisa do Vasco da Gama. Grande Paulinho Massariol tá lá ao lado do João Paulo. João Paulo pensou que eu não conhecesse Paulinho Massariol. Tá de brincadeira, JP. Grande Paulinho Massariol. Tá ligado também ao lado do JP, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Aqui no Mino Potker, tentou a finta, a bola foi desviada e saiu, tem lateral para fazer a cobrança o time da Macaca. Perdendo o jogo por 1-0, a Ponte deu a vacilada e o Cuiabá foi lá e abriu o placar. Júlio vem para a cobrança, tentou Jonathan Cafu, tira a defesa, voltou de graça para Júlio, pé direito, levantou para a boca do gol, teve da hora de cabeça para fora. Passa a direita do gol, é só tiro de meta. A Macaca vacilou e levou 1-0 para o Cuiabá, CH. É uma falha, Palácios.
Bola parada não pode tomar gol, Boles. Não pode tomar gol. E o Palácios ficou olhando para o céu, né? Talvez procurando um ET. E vem aí o João Basso e faz o gol. O jogo estava se encaminhando para um 0-0 porque está equilibrado, mas não tem jeito. A Ponte falhou, o Cuiabá foi esperto e fez 1-0. 1-0 pro Cuiabá, resultado ruim, péssimo para o Macaca. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Jonathan Cafu, quem recebe, fez o passe por dentro para Tarik. Tarik volta a bola para Palácios, recupera a Macaca, recomeça no campo defensivo. 38 minutos, 1-0 é o primeiro tempo. Já o intervalo. Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro. Esta aqui é a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bola atrás para Lucas Cunha, marcado pelo Vinícius Peixoto. Recua para o goleiro Diogo Silva, nas risca frontal na sua grande área. Bate na bola forte, tentando Jonathan Cafu. Chega esticando a perna direita, colocando a bola para fora. Vitor Mendes tem lateral para fazer a cobrança. Macaca com Júlio. Júlio para Elvis. Elvis de cabeça, devolve para Júlio. Ele sai da ponta, vem para meia. Fez bom passe para Potker. Girou, botou na frente, na proteção do zagueiro. Saiu no gol. Marcelo Carné, deslizando no gramado para fazer a defesa. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Marcelo Carné com o pé direito, bate forte na bola, tentando Vinícius Peixoto. Foi para a dividida, mas fez a falta para cima do Lucas Cunha. O jogo está parado no estádio Moisés Lucarelli. Logo, os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. 1-0 pro Cuiabá. Domina Tarik, faz o passe esticado na ponta pro Barcelos, de primeira para David da hora. João Basso chega na cobertura, colocando a bola para fora. Tem lateral para fazer a cobrança, o time da Macaca. Vem Danilo Barcelos para a cobrança, quase 40 minutos, reta final agora sim do primeiro tempo. 1-0 pro Cuiabá, gol de João Basso de cabeça. Recebe Jonathan Cafu lá pelo setor esquerdo, a marcação dobra para cima dele, tentou passe para trás e acaba perdendo a bola. Recupera Caleb, Caleb fez o passe atrás para Railan, Railan para Raul, devolve para Caleb, boa bola para ele, houve uma falta ali para cima do PP, o Atro mandou seguir e agora marcou. Falta marcada do Léo Gomes e o PP fica caído lá na ponta esquerda, o Pedro Piscinato. E o Marcelo de Lima Henrique conversa ali com o Danilo Barcelos, pede calma ao camisa 14 da Macaca. O PP segue no gramado do Majestoso, reclamando de uma dor na perna direita, Boles. Cartão amarelo para o Barcelos. Ele levantou o PP, né? Levantou o PP e pensou que o árbitro não tivesse visto. O árbitro viu aquele, deu vantagem. E um detalhe, o Barcelos estava pendurado, não enfrenta o Juventude no próximo domingo. Ele fica discutindo ali com o Marcelo de Lima Henrique. O Marcelo de Lima Henrique é aquele árbitro que não quer muita conversa. No momento ele não conversa não, ele vai lá e mostra o cartão vermelho. E aí prejudicaria ainda mais a Macaca. Tem algum jogador encostar ali, o Potker está reclamando também. O Elvis que poderia fazer essa função porque é o capitão do time. O Danilo Barcelos está reclamando, agora o Lucas Cunha também reclama com o Marcelo de Lima Henrique. O árbitro faz aquele gesto para ninguém encostar. Ele vai dar outro cartão, olha lá. Lucas Cunha também estava pendurado, também vira desfalque contra o Juventude. Eu acabei de dizer, tem que alguém chegar lá e tirar. É a função do Elvis. O Elvis também reclama. E o PP segue caído, ninguém entra para tirar o PP. E com isso o tempo vai passando e o Cuiabá está vencendo o jogo por 1-0. Primeiro, Gleger, na sua opinião, o cartão amarelo foi merecido para o Danilo Barcelos pela falta em cima do PP? Foi merecido, exagerou ali o Barcelos, né? Agora, não pode tomar o gol que tomou, né? Aparentemente, a Ponte estava marcando posicionada, aí não marca homem a homem, e pega o Basso, que é um cara que corre, que vem lá, ele veio lá de trás, entendeu? Veio lá de fora, entrou, e aí a falha, na minha opinião, foi do primeiro pau. Quem estava no primeiro pau ficou olhando. Não dá pro zagueiro da Ponte sair correndo lá de trás, correr acompanhando. Se tá marcando no setor, para mim, erro do primeiro pau, dormiu todo mundo, tanto que o Diogo Silva faz o sinal ali, né? Opa, como é que é? Então assim, o jogo tava muito equilibrado, e toma um gol de bola parada, prejudica o time da Ponte, que não tava mal no jogo não, Bola. 42, só agora o PP tá saindo. O departamento médico ali do time do Cuiabá não tá tudo isso também, o PP, né? Já se levantou, tanto é que ele vai voltar já, e só agora o time do Cuiabá vai fazer a cobrança da falta.
KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 293/2024. Lançamento para o Vinícius Peixoto. Tirou lá atrás Lucas Cunha. Sobra da bola para Léo Gomes. Fez o passe pela esquerda para Danilo Barcelos. E tome chutão para a velocidade do Potker. Ele contra a marcação do Vitor Mendes. Potker ali em lateral da grande área. Tentou levar para o fundo. Cruzou para a boca do gol. Passa por todo mundo. Ninguém da Macaca. Ela sai em lateral para o time do Cuiabá bater. Aproveite a seleção que encanta no Ica Atacado. Preços arrasadores para você economizar muito e fazer a sua torcida com os amigos em cada jogo na Copa. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira em ica.com.br. Alô, meu grande amigo e irmão Edivaldo Tietz. Ciclo do rádio, da TV do interior do Brasil, tá sempre ligado no futebol da Bandeirantes. Aqui Cafu tentou levar a bola, chegou bem o Marlon levantando e colocando ela para fora. Lateral pro time da Macaca bater. Vem a ponte pro ataque, tentando pelo menos o ataque, quem sabe nesta reta final do primeiro tempo, buscando o gol de empate. Bola para Cafu, Cafu domina, protege, perde mais uma vez. Júlio briga e comete a falta. O jogo tá parado, falta do Júlio para cima do jogador do Cuiabá. Jogo parado no Majestoso. Quase 44 minutos, primeiro tempo. 0 para a Macaca, 1 para o Cuiabá. Cuiabá chegou ao 7º gol no Campeonato Brasileiro. Gol marcado pelo João Basto de cabeça 35. E vai afundando a Macaca no C4 do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte precisa da vitória para pelo menos hoje dormir fora da zona do rebaixamento e uma grande possibilidade de permanecer fora em caso de vitória, claro, porque o Avaí, que nesse momento é o 16º colocado, 16º colocado, tem um jogo difícil contra o Ceará amanhã fora de casa. Briga Potker, sobra para Elvis. Boa bola de primeira pro David da hora. Tem a chance. Recebeu dentro da grande área. Protege, limpa de calcanhar para Danilo Barcelos. Ele bate, cruzada, bola desviada. Tira de qualquer maneira, David. Afasta da entrada da grande área do Cuiabá. Bola volta aqui no meio campo para Lucas Cunha. Quem começa para Macaca? Quase 45 minutos. Primeiro tempo, 1-0 para o Cuiabá. Palácios fez o passe por dentro para Tarek. Passe errado. Perdeu a bola. Recupera Rodrigo Rodrigues. Carregou na entrada da grande área. Foi tocada, a bola voltou. Caleb enche o pé direito no meio do caminho. A bola bate em cima do Lucas Cunha. Sorte a bola ainda para o time do Cuiabá. Recebe PP para Caleb. Caleb para PP. Trabalha a bola pela direita. Cruzamento para a boca do gol. Rodrigo Rodrigues de cabeça, a bola passa à direita. Vai embora pela linha de fundo, Pedro Piscinato. Mais 3 minutos de acréscimos nesse primeiro tempo. Cuiabá desperdiça a chance de ampliar o placar aqui no Majestoso. Diogo Silva vai fazer a cobrança do tiro de meta. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Cafu tenta proteger, chegou o Vitor Mendes para fazer o corte. Toca na bola Léo Gomes e briga Tarek. Tem que tocar na bola. Ah, foi o Léo Gomes que tocou por último na bola? Ah, foi o jogador do Cuiabá. David está dizendo que não. Tarek protegeu, a bola saiu, lateral que o Júlio cobra. Pelo meio para Elvis. Elvis de primeira pro Potker. Bate no peito, coloca no terreno, protegeu, bem marcado, insistiu no lance, briga Potker na entrada da grande área. Puxou pro pé direito, arriscou, aí foi precipitado. Tinha várias opções, mas a bola desviou no meio do caminho no João Basso. Então é escanteio pra Macaca bater, Pepe. Escanteio, o Potker não pegou tão firme na bola, mas contou com um desvio no João Basso. Escanteio pra Macaca, Elvis na bola, é a chance do empate ainda na primeira etapa. Lá pela canhota, Ponte ataca no gol da linha do trem neste primeiro tempo. Capricha aqui da Elvis, parte para a bola pé direito, levantou fechado, tira de cabeça, coloca a bola para fora, Railan. É mais um escanteio para Macaca bater, tentou ali na primeira trave. Ali o David da hora na primeira trave. O Elvis está sinalizando. Ele pede pro Palácio atacar a bola. Tá ali o grandalhão Palácios, 1,95 m. Tá se pegando ali com a defesa do Cuiabá. Autorizada a cobrança. Elvis vem pra bola, escanteio, pé direito. Levantou pra boca do gol. Marcelo Carné deu um soco na bola. Voltou de fora da área. O chute no meio do caminho é outro escanteio. Bateu de novo no Railan. A Ponte pressiona na reta final do primeiro tempo, PP. Mais um escanteio. E aí o Marcelo de Lima Henrique para o jogo e vai falar com o Raul e também com o Sérgio Palácios. Pelo agarra-agarra dentro da área. Muita conversinha do Marcelo de Lima Henrique também. Elvis vem pra bola. Capricha que dá. Pé direito, levantou pra boca do gol. A bola passou, vai entrando. É gol da Macaca! Gol da
Cobrança de escanteio de Elvis. A bola foi passando, desviou no primeiro, desviou no segundo. O David da hora saiu comemorando. A checar se foi de fato o atacante. Última tocada da bola, fato é. Tarek. Ela entrou mansinha. O Tarek saiu comemorando. Se foi o Tarek, ele tem a 38 estampado na camisa. A Macaca empata o jogo na reta final do primeiro tempo. Então pula, sai do chão e vibra a macacada. Foi na base da garra, da insistência de 3 escanteios consecutivos até que enfim a bola entra. A Macaca empata, deixa tudo igual do Majestoso. Então olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou e se balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. Tarek, 48 minutos de bola rolando do primeiro tempo, solta o grito, grita comigo galera Ponte Pretana. Tá registrado no Majestoso. Ponte 1, Cuiabá também 1. O árbitro terminou o jogo, terminou o primeiro tempo. Marcelo Carné. Não chora não, goleiro. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Pedro Piscinato. O detalhe foi a insistência e a persistência do ataque da Macaca. 3 escanteios consecutivos. No terceiro, um bate e rebate dentro da área do Cuiabá. Tarek, volante da Macaca, foi mais feliz e conseguiu empatar o jogo no finalzinho, agora sim, da primeira etapa. A Ponte Preta conquista esse gol. Um gol muito importante, próximo do intervalo e vai, é claro, para o vestiário mais tranquila, Boles. Boa, Pepe, o detalhe do gol. Edu Pinheiro por aqui, a bola parou de rolar e foi aquele gol onde a bola entrou chorando, mas entrou. 1-1, Edu. Foi chorado, isso foi, mas foi muito chorado. Deus do céu, bate um, bate no outro. Tarek de repente pinta aí, bate nele e empata 1-1. E o público, seu Pedro Piscinato, quanto é que custou o ingresso, Pedrão? O ingresso mais barato, meia entrada, R$50, Edu Pinheiro. Dá uma olhada aí, tá até que 1.500 hoje aí, é? Ah, disso pra menos, viu? Uma presença bem tímida do torcedor aqui nas arquibancadas do Majestoso, em todos os setores. No setor das vitalícias, no setor VIP, no setor de arquibancada, todos eles com diversos lugares à disposição do torcedor. É claro que o torcedor, pela fase do time e também pelo alto preço dos ingressos, fez uma resistência a vir para o estádio Moisés Lucarelli. Ô Pedrão, dá uma segurada, depois do Greg quero falar com você. Segura, Pedrão, Combinado. Segura. Greg Zorzinho, meu amigo, meu irmão, 1-1. Lá foi escanteio, gol do Cuiabá. Ponte também bate de escanteio, empata. Jogo duro, Gleger. Boa noite, meu irmão. Um abraço pra você, viu, Edu? Satisfação tá contigo novamente aqui. Edu, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Pra mim, foi um erro ali de posicionamento do time Ponte Pretano, que quando você marca individual, aí o jogador correu, tá junto, vai junto com ele, vai até o final. Mas aparentemente a Ponte marca por zona, né? Marca no posicionamento. Então cada um se posiciona no setor e aonde a bola cair, ataca a bola. E para mim o primeiro pau da Ponte ali falhou, ficou olhando, né? E quando o João Basso vem lá do fundo, lá de fora, o Palácio tentou sair, já não deu tempo, acabou tomando o gol. E do lado do Cuiabá, a mesma coisa. Marcou errado, eu não sei se tem um desvio ali do da hora, se eu não me engano, tem um leve desvio. E aí o Tarek meio que sem querer, a bola bate nele, o que vale é a bola na rede. A Ponte empata o jogo, né? Para mim um jogo muito equilibrado. O empate tá muito ok, viu, Edu? Porque assim, é aquele detalhe, né? Se você errar, você vai se complicar. A Ponte errou, tomou o gol. E o Cuiabá também erra e também toma o gol 1-1. Importantíssimo esse empate no finalzinho, para que dê pro Boaro ajustar um pouco mais. A Ponte precisa ter um pouco mais de efetividade no ataque, né? Eu tava cobrando isso durante todo o primeiro tempo. Os laterais, tanto o Júlio quanto o Barcelos, muito tímidos, né? Tá jogando em casa, tá precisando ganhar o jogo. Sai um pouco mais, presença na frente, profundidade, para você ter alternativas diferentes. Não adianta você ficar só dependendo de uma bola enfiada do Elvis, né? De um chute de fora da área, é muito pouco. Então você precisa ter essas alternativas, principalmente pelo lado. O lado esquerdo, lá do Cuiabá de defesa, acho que se eu não me engano é o Marlon que joga por ali, pô, tá meio, né?
dá muito espaço, dá para chegar, o Jonathan Cafu evoluiu algumas jogadas, então é por ali, então aproxima um pouco mais, sai um pouco mais, o Júlio e o Barcelos, na minha opinião, muito tímidos ao ataque, precisa soltar um pouco mais ali, para que você tenha um pouco mais de efetividade no ataque, para mim é o que está faltando, e um pouco mais de movimentação, né? O Pote, que é um jogador que se movimenta, é um jogador que flutua, então precisa ter um pouco mais de movimentação para essa bola chegar com qualidade, então tirando aquele erro onde o Cuiabá faz 1-0, eu achei o time da Ponte organizado. Agora, tem que estar organizado na bola parada também, para não ser pego de surpresa. O João Basso é bom jogador, ele é um cara que vem forte na bola parada, pelo Santos fez muitos gols de cabeça, o João Basso, então tem que estar muito atento, para que não tome gol novamente e possa fazer o 2-1. Agora, esse gol traz tranquilidade e entusiasmo para a Macaca no segundo tempo, viu, Edu? Bom, ok, até o segundo tempo, Greg. Bom, é o seguinte, ô Pedrão, você me ouve, Oi. Pedrão? Sim. As organizadas prometeram teve um protesto na porta. Será que teve um protesto? Pensou que tem muita gente lá fora, Pedrão? Edu, não vi nem ouvi nada a princípio de confusão. Tá tudo em paz, detalhe, aparentemente sim. Torcida jovem presente, Pão Terror, um número muito alto aqui hoje de torcedores ali no espaço localizado a torcida Serponte, inclusive maior que o número de torcedores da Serponte do que na torcida jovem, o que é incomum, mas aparentemente tudo tranquilo aqui no Majestoso até o momento. E o Kiko Dentista, que ele é voluntário da Ponte, ele trabalha na base, ajuda na base aí, grande Kiko Dentista. Kiko Dentista, grande amigo. Espetacular, há muitos anos ele dá uma colaboração para a Ponte aí, informando que o Eduardo Barros, técnico do Cuiabá, é campineiro. Isso, campineiro. E ele foi criado, cria do São Bernardo, Pedrão. Pô, onde eu morei, da parte de cima. Alô, pessoal do São Bernardo, parte de cima. Berna de cima. E o Eduardo Barros é conhecido como Duzinho. O Duzinho. Ele jogou no Pulo do Gato. Jogou na base da Ponte, Eduardo Barros aí. Só que Ô, Edu, sabe quem mais jogou no Pulo do Gato? Quem? Pedro Piscinato. Pedro Piscinato, é verdade. Sabe quem jogou no Pulo do Gato? Gustavo, zagueiro, revelado pelo Guarani, e jogou na Ponte em 2004. Mas faz muito tempo, Gustavo. Foi pro Atlético Paranaense também. E vou mandar a foto pra provar, viu? Que não sou mentiroso. Se quero ver, eu quero ver. Outra coisa também, o Felipe Moreira, filho do grande Marco Aurélio Moreira, meio de campo da Ponte, 77, Vanderlei Marco Aurélio de cá. O Felipe Moreira, que foi técnico da Ponte, que foi demitido depois de um Ponte Cuiabá em 2017 pela Copa do Brasil, foi 1-1 e a Ponte perdeu nos pênaltis. Ele estava há um mês no Cuiabá. Eu consegui o contato dele, perguntei, Edu, não estou mais no Cuiabá, mandei um grande abraço a ele. E sabe quem que é o auxiliar do Eduardo Barros no Cuiabá, Pedrão? Quem? O Ney. Você pode ver, a hora que o Cuiabá voltar pro segundo tempo, você vai ver um careca no banco. Esse Ney foi lateral direito da Ponte, 2005, 2004, 2006. Aí o Corinthians roubou da Ponte o Ney. O Corinthians roubou da Ponte. O Ney foi pro Corinthians na base, o Sub-20. Aí a Ponte levantou a lebre, foi atrás do Ney, conseguiu recuperar o jogador. E aí a Ponte transacionou no início de 2007, ele foi pro Atlético Paranaense. Foi pro Atlético Paranaense e aí Castor entrou na negociação. Castor veio pra Ponte e o Ney foi pro Atlético. Só que o Ney depois jogou no Vasco, no Inter e o Castor não vingou na Ponte. Intervalo, bom intervalo, Pedrão. Grande abraço, Edu. Está 1-1 já, você vai ouvir aí o gol de empate. Tarek chorado, Macaca empata aos 47 e o CH vai opinar. 1-1, Ponte Cuiabá. Futebol é com a Bandeirantes, vai, lá, lá. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Auto Peças, é confiança em primeiro lugar.
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA MF 2093/2024. Bandeirantes, Elvis vai pra bola, capricha que dá. Pé direito, levantou pra boca do gol, a bola passou, vai entrando, é gol da Macaca! Gol! Da Ponte! A cobrança de escanteio de Elvis, a bola foi passando, desviou no primeiro, desviou no segundo. O David da hora saiu comemorando. A checar se foi de fato o atacante, o último a tocar da bola. Fato é que ela entrou mansinha, o Tarik saiu comemorando. Se foi o Tarik, ele tem a 38 estampado na camisa. A Macaca empata o jogo na reta final do primeiro tempo. Então pula, sai do chão e vibra a macacada. Foi na base da garra, da insistência de 3 escanteios consecutivos até que enfim a bola entra. A Macaca empata, deixa tudo igual do majestoso. Então olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou e se balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. Tarik, 48 minutos de bola rolando do primeiro tempo, solta o grito, grita comigo galera Ponte Pretana. Tá registrado no majestoso. Ponte 1, Cuiabá também 1. O árbitro terminou o jogo, terminou o primeiro tempo, Marcelo Carné. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. Chorado, difícil, empatando nos acréscimos, majestoso intervalo, CH, Ponte 1, Cuiabá também 1. Dentro do previsível, né, Edu? Todo mundo esperava, eu pelo menos tinha certeza que a partida ia ser dura. Porque a Ponte não vive um bom momento e porque o Cuiabá também tem um time que tem que ser muito respeitado, não é? Não foi um bom primeiro tempo de ambos os times, não é? Teve aí lampejos do Cuiabá, lampejos da Ponte. Ponte teve problemas no lado do campo nas duas laterais, não é? Ainda bem que não tinha um centroavante para empurrar as bolas que cruzaram a frente
do goleiro Diogo, né? Mas a Ponte tentou de um lado, tentou do outro, e a grande verdade é que Jonathan Cafu e o Da Hora não fizeram um primeiro tempo. Como não fez um bom primeiro tempo, o meio-campo da Ponte, além das laterais. Então, no gol do Cuiabá, houve falha do sistema defensivo. Para mim, o Palácios estava junto com o jogador que fez o gol e ficou dormindo, olhando para o céu. Mas, de qualquer maneira, o intervalo serve para o Edson Boaro corrigir o posicionamento. Vamos ver se corrige realmente. Me parece, à distância, que os times voltam os mesmos. Eu espero que a postura, né, do time da Ponte seja diferente. Pois não, Pedro? Ponte Preta vai vir com uma mudança. Jonathan Cafu deixou o time, passou aqui por perto, a gente conseguiu ver. Ele diz que sentiu o tornozelo e Daniel Baianinho vem aí no lugar de Jonathan Cafu. Ele não fez né, eu desejo toda a sorte do mundo, que ele se recupere rápido. Ele que mais machucou do que jogou na Ponte. Vamos ver se o Baianinho entra bem. De qualquer maneira, 1-1 acabou ficando de bom tamanho no primeiro tempo, Edu. Muito bem, vai começar o segundo tempo, tá 1-1, então entra Daniel Baianinho, sai Jonathan Cafu. Qual é o número do Baianinho, Pepe? 26. Meus amigos, vai começar o segundo tempo. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, ele é bom de microfone, o Piracicabano bom de lata! Muito obrigado, Edu Pinheiro. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. Antes o Marcelo de Lima Henrique está conversando ali com dois jogadores do Cuiabá. O Cuiabá ficando à nossa esquerda, à direita a Ponte, ou seja, a Macaca vai atacar para o gol do portão de entrada neste segundo tempo. Quem sabe para virar o jogo, para sair da zona do rebaixamento. Daniel Baianinho em campo, Cuiabá com o mesmo time para a etapa final. Vamos juntos nesta terça-feira, 9 de junho, dia de futebol, dia de Campeonato Brasileiro da Série B. Saída agora com o time do Cuiabá, apita o árbitro, bola rolando. Vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil. Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. B de Band, B de Brasil, que vem ao Hexa. A estreia do Brasil na Copa do Mundo, que você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes no sábado às 7 da noite, contra a seleção de Marrocos, com a narração do Ulisses Costa. E antes, quinta-feira já, tá chegando a hora, contagem regressiva. Tem o primeiro jogo da Copa do Mundo, México e África do Sul, 4 da tarde no horário de Brasília. Você vai acompanhar tudo aqui na Rádio Bandeirantes, a cerimônia de abertura, todos os detalhes. E depois, o primeiro jogo da Copa do Mundo, dividida em 3 países, México, Canadá e Estados Unidos, 48 seleções. Pela primeira vez na história das Copas, o Brasil em busca do hexacampeonato. Comecinho desse segundo tempo, 1-1. Eu revi aqui o gol no intervalo do Tarek. A bola explode no Tarek, né? Não teve nem como o narrador ver o lance. Foi muito rápido o lance. Mas o gol foi de fato do Tarek. O gol de empate do time da Macaca. Foi o primeiro gol dele com a camisa da Ponte, não foi não, Pepe? Foi. Ele que veio da Ferroviária. Pelo menos passou pela Ferroviária. Tem tiro de meta, Macaca para fazer a cobrança nesse comecinho do segundo tempo. Vamos juntos, você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos. Aqui no 85,7 na faixa estendida no FM. Nada de delay, hein? A história do delay, nada de delay. Diogo Silva com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, tentando o Potker. Ele domina, protege, marcação, pressão para cima dele mesmo, caído, briga para tentar recuperar. Chega Tarek, espirrada, sobra da bola, fica para Júlio. Júlio curtinho para Daniel Baianinho, primeira dele. Recolheu, dominou, volta a bola para Júlio. Júlio pressionado ali pelo David, consegue passar atrás para o Palácios, que levanta a bola para o campo de ataque por Potker. Botou na frente, na proteção do Vitor Mendes. Sai do gol Marcelo Carné para fazer a defesa, Pepe. Foi muito bem, o Potker tentava o domínio, mas até pela velocidade da bola, a bola acabou esticando um pouquinho. Marcelo Carné saiu muito bem e fez a defesa, Boles. Comecinho desta etapa final, no Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app, abra sua conta no Sicredi.
Lateral para Macaca bater, Daniel Baianinho, que foi destaque do Capivariano no Campeonato Brasileiro, ou melhor, do Campeonato Paulista deste ano. Aliás, comandado pelo Hélio Cizenando, hoje treinador do Guarani. Bola para Elvis, Elvis levanta para Daniel Baianinho, chega primeiro Vitor Mendes, protegeu, a bola não chega a sair, não saiu, tá valendo, bandeirinha tá mandando o jogo seguir e marcou agora tiro de meta. O torcedor ficou na bronca, queria ou falta ou escanteio. O Bandeira marcou tiro de meta, o árbitro confirmou, Pepe. É isso, e foi bem na frente ali do assistente número 2, o Anderson da Silva Rodrigues. O camisa número 4, o Victor Mendes, acabou se embolando ali, derrubando o Daniel Baianinho. Até por isso, a reclamação do atacante da Macaca. Sai pro jogo o time do Cuiabá nesse comecinho do segundo tempo. Você que está conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos juntos em mais uma transmissão esportiva com o timaço de Carlos Batista. Raul pela meia para PP, bem marcado por Palácios, perde a bola voltou para Léo Gomes, curtinho para Elvis. Elvis diz 3 dedos, meteu o lançamento para a velocidade do David da hora. Chega primeiro João Márcio. Pé esquerdo, recuando para o goleiro Marcelo Carné. Aroma das Ervas é muito mais saboroso. Suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados da família Sato para sua mesa. Glauco, Sato, Sato Pai, Sato Filho, que comandam a Aroma das Ervas. E você encontra toda a linha de produtos nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse para conhecer mais. aromadeservas.com.br. Baianinho botou na frente, escapou, limpou, fintou, tentou na ponta pro Potker na hora H. Pé salvador do Mardon, não recuou pro Marcelo Carné, mesmo porque ele pegou a bola com as mãos. Mas foi um corte providencial do lateral esquerdo do Cuiabá. Quase a bola chegou no Potker. Lançamento aqui no comando, tentou a resposta o Dourado, Rodrigo Rodrigues. Protege, chega bem Palácios. Atento Sérgio Palácios, coloca a bola para fora. Lateral já batido pelo time do Cuiabá. Recebeu, dominou, parou, prendeu, ele pensou Rodrigo Rodrigues. Volta a bola para Mardon. Mardon devolveu na ponta. PP voltou pela meia para Mardon. Mardon ajeita, domina, puxou pro pé direito. Entrada na grande área para David. Chega a defesa da Macaca para cortar. Léo Gomes levanta a bola, volta pro David. Tentou dominar, a bola bateu no braço. O árbitro viu. Reclamou o Elvis. O árbitro viu, marcou a falta na intermediária. Câmbio ofensivo. É falta para Macaca. Gostaria também da sua opinião, Gleger. O CH falou um pouquinho sobre esta alteração. A entrada do Daniel Baianinho no lugar do Jonathan Cafu, Gleger. Eu acho que o Boaro, ele descobriu ali também aquele lado esquerdo que eu tava falando desde Olha, o primeiro Macaca, tempo, né? Potker! Saiu no gol, Marcelo Carné. Pois não, Gleger? Então, e aí, o que ele faz? O Cafu fez uma ou duas jogadas, mas não estava tão envolvente, né? Precisava um pouco mais. E aí ele coloca o Baianinho, que tem velocidade, e entrou bem na última partida, inclusive naquele lance polêmico, onde a Ponte poderia ter vencido o jogo. O Papagaio tá ligado, acompanhando a transmissão. O Guilherme Henrique passou aqui para a cabine da Rádio Bandeirantes. O Gustavo Magalhães, o Ceará Magalhães, Paraná. Paraná é funcionário aqui da Macaca. Isso, passou aqui pela cabine. E Mineirinho passou também aqui pela cabine, mandou um grande abraço para toda a equipe, em especial para Edu Pinheiro, grande mineirinho. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. A Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Pro ataque o time do Cuiabá, lançamento para David, a bola passou por ele, chega Júlio para cortar, bateu a bola no David e saiu. Personalidade do garoto para ganhar lateral para Macaca. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. O Tuxê tá ligado, ao lado do Pastor, ao lado também do Tião. Estão passando frio, mas acompanhando o futebol da rádio. Tá frio aí, ô CH? Não tá tão frio assim, o Tuxê tá exagerando, né? Ah, não tá exagerando não, tá frio sim. Aliás, um grande abraço pra ele. É, o Tuxê que me abandonou. Você conheceu o Tião. É uma figuraça. Vem embora pro campo de ataque, Potker pra Daniel Baianinho, chega Vitor Mendes pra cortar, voltou pra Potker, trombou quando Daniel Baianinho, levou a melhor, foi seguro, Gizão, insistiu no lance, Potker tá valendo, levou vantagem, cruzou pra boca do gol, João Basso chega pra cortar, rebote pra Macaca no peito do Tarek, tá cheio de empolgação, aí deu uma vacilada, vacilou, dançou, perdeu a bola também Cuiabá, briga David da hora, é jogo brigada, jogo de Série B, bola por dentro, faixa central do gramado, Léo Gomes, abriu aqui na ponta pra Danilo Barcelos, que começa com o Lucas Cunha. A Ponte coloca a bola no chão com o Tarek, buscando o gol da vitória, o gol da virada. Empatou no finalzinho, no último lance do primeiro tempo com o Tarek. Foi o suficiente para fazer com que a torcida, que marca a presença do Majestoso, suba o som nas arquibancadas. Elvis, boa bola para Potker. Levantou para ninguém, né, Potker? Que hora para levantar, né?
Bola pra puxar, bola pra canhota, bater pro gol. Ele tinha David da Hora e Daniel Baianinho, que convenhamos, na estatura são jogadores pequenos, né, Pepe? É isso, e é justamente essa cobrança do Elvis, capitão, camisa 10, pedindo pro Potker finalizar, tentar fazer o gol. Ele mesmo já vem enfrentando aí uma falta de confiança há algum tempo, o William Potker. Principalmente naquele jogo aqui, acho que a Ponte perdeu, não, a Ponte ganhou o gol dele mesmo, né, contra o América. Isso. Ele recebeu livre para bater por gol, tentou o passe. Bater pro gol, Potker. Os bons tempos de Potker, essa bola ele teria guardado. Danilo Barcelos faz a finta, empurra por dentro para Léo Gomes, deixou ali para Tarek. Na faixa central do gramado tem a opção do Palácios, parou, prendeu, olhou, segurou, voltou para o colombiano Palácios. Nesse momento a Ponte está pisando no campo ofensivo do Cuiabá. Deixa o Cuiabá lá atrás, vai deixando o time do Dourado, o time da região centro-oeste, mais no campo defensivo, rodando a bola, Léo Gomes volta para Tarek, Tarek recolhe e domina. Parou, prendeu, ele pensou com as linhas baixas do time do Cuiabá, a Ponte aperta. Ainda bem, verdade, não teve nenhuma grande oportunidade no segundo tempo, mas está tentando. Bola para Elvis. Recolheu, dominou 8:40. Segundo tempo, 1-1 no Majestoso. Elvis no peito do Baianinho, tentou a finta. Chegou o Vitor Mendes. Primeira Ponte reclama de falta, o Arthur mandou seguir. Vitor Mendes se leva melhor. Volta para Marlon. Marlon levanta para o campo de ataque. Ninguém do Cuiabá. Ela fica de graça para Palácios, que recolhe para sair jogando para Macaca. Fez o passe ali por dentro, recolheu, dominou. Léo Gomes abriu na ponta para Júlio. Deixou para Elvis. Elvis empurrou na ponta para Potker. Vai encarar a marcação. Linha lateral da grande área. Só mais você, Potker. Encarou. Traz a bola para canhota. Levantou na segunda trave. Danilo Barcelos de primeira para fora. A bola nem chegou a sair. Só agora sai. Vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta, Pedro Piscinato. E o Elvis ficou ali pedindo, estava próximo ao Potker na entrada da área. Potker tentou fazer o mais difícil, o cruzamento. Danilo Barcelos acabou pegando muito mal. Mais uma chance desperdiçada da Macaca. 10 minutos de jogo, 1-1 em Campinas. E o técnico Eduardo Barros vê que o seu time não consegue jogar no segundo tempo, já vai promover 2 alterações do Cuiabá. Ica Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Quer saber mais? Acesse iga.com.br. 8h15 no horário oficial de Brasília, o futebol da Bandeirantes Campinas. O jogo está paralisado, prendeu a bola entre as pernas do jogador do Cuiabá. Não pode, a regra determina. Posse de bola para Macaca e o Cuiabá vai mexer, Pepe. Saindo camisa 88, David amarelado para a entrada do 91, Luiz Soares. O outro jogador que está ali também é o 41, Cauã Christian, no lugar de Vinícius Peixoto, que deixa o campo com a 29. Qual que é o nome do 91? Luiz Soares. Mas não é aquele, né? Não é aquele. Aquele já parou. Não parou não, tá jogando, mas não vai pra Copa. Tá no Inter Miami. Mas não vai pra Copa, né, Pepe? Não vai. Esse é gringo? Não, brasileiro. É Brazuca? Brazuca, mas também não vai pra Copa. E ele vai torcer pra seleção brasileira na Copa? Espero que sim. Tá bom. Tem lateral para fazer a cobrança, o time da Ponte. Bola para Elvis, Elvis de primeira colocou na entrada da grande área, passa por todo mundo, sobra para Raul, Raul recolhe, domina, tenta a finta, cercado, marcado pelo Tarek, dá o bote, tenta recuperar, não recupera, quem recupera o Cuiabá, parte com a bola dominada, Marlon, acompanhado pelo Daniel Baianinho, que dá o bote, tem muita velocidade o Baianinho, cadê a falta, Marcelo de Henrique, assopra esse apito aí, agora ele assoprou, para mostrar e apontar a falta do Júlio para cima do jogador do time do Cuiabá. A galera ficou na bronca com razão, né? Falta clara para cima do Daniel Baianinho. 1-1 placar do jogo. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes Campinas. A equipe do Cuiabá tem o Eliel, né? Mas o Eliel me parece estar afastado. Ele é o cruel, revelado pela Macaca. Está afastado, é isso, Pepe? Tem alguma informação? Está afastado, assim como o Nino Paraíba, que também passou pela Macaca. O Nino Paraíba tem 40 anos. Estou vendo aqui a ficha. 40 anos tem o Nino Paraíba. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 12 minutos de bola rolando, segundo tempo. O tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo o Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui Majestoso, 12ª rodada, Ponte 1, Cuiabá também 1, Edu. Esse Cuiabá tem melhor defesa, só sofreu 6 gols agora na Série B. E lá nos aflitos, segundo tempo, início, Fortaleza vence 1-0, em gol, conta do Matheus Silva, zagueiro esse Ponte, hein? Náutico 0, Fortaleza 1. Tem futebol na Bam Bam Bam.
de futebol é aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. O Luiz, e é Soares mesmo, né? Soares, S.O. Soares. Potker, olha a Macaca chegando, ele bate no meio do caminho, a bola foi desviada, amortecida, ficou fácil nas mãos do Marcelo Carné. Tem apenas 20 anos o Luiz Soares. Foi difícil achar a ficha aqui do Luiz, mas a gente achou. Quase 13 minutos do segundo tempo. Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo. A Ponte parece mais presente no campo ofensivo do Cuiabá. Tá faltando confiança pro Potker ou ele não teve nenhuma grande oportunidade para finalizar? Já já o CH vai comentar. Aqui chegou o Palácios para cortar. Tira Lucas Cunha. E aí, CH, eu quero ouvi-los sobre o assunto. Eu acho que a Ponte voltou reposicionada, né? Nesse momento ela sofre muito pouco. Baianinho entrou muito bem mesmo. Tá fazendo muito mais do que fez o Cafu. Elvis cruzou para a área, tirou a defesa, rebote para Danilo Barcelos na entrada da grande área, volta para Tarik já empurrou na direita livre. Elvis recolheu, dominou, calibra o pé direito, cruzou para a boca de gol de cabeça, tentou Léo Gomes, tirou a defesa. Júlio com a sobra, bateu cruzado, a bola passou, vai entrando, incrível, vai embora! Por muito pouco, a Macaca não vira o jogo no majestoso, Pepe. Lance perigosíssimo de ataque da Macaca. Cruzamento do Elvis, o Léo Gomes desviou e o Potker, por pouco, não chega finalizando na segunda trave. Quase que amplia o placar a Macaca com William Potker. Boles. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, onde você deixa o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações. Vamos juntos. Mais de 60 mil inscritos no YouTube da Rádio Bandeirantes. Seja você também mais um inscrito aqui da Rádio Bandeirantes. Deixa eu ver o nosso número de inscritos aqui, ó. Recentemente estávamos com um bom número. Aqui a gente vai passando, subindo, descendo. Já eu trago aqui, ó. Quase 65 mil. Quase 65 mil no YouTube da Rádio Bandeirantes. O Patropita por aqui, devendo quem mais na padaria, se cair com a não levar. Bola Esporte Preta Brasil, jogão, espero que o Neymar não entre, se não complica. Silvio de Sumaré, valeu Silvio, um grande abraço pra você. Subiu, desceu, toda a galera tem que tomar cuidado aqui pra gente não falar besteira. Aqui, beleza, enfim, a galera curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas no youtube.com/Rádio Bandeirantes. Em Cuiabá, domina Barton, vai para a canhota, marcação do Daniel Baianinho, leva pro fundo, cruzou, fechado para a boca do gol, de cabeça a bola foi desviada, tentou evitar a saída da bola, Júlio não conseguiu. Tem escanteio, Cuiabá para bater, o Cuiabá que ataca pro gol da linha do trem neste segundo tempo, Pedro Piscinato. Mais um escanteio para a equipe do Cuiabá e o campineiro Eduardo Barros prepara mais duas alterações. Daqui a pouco, Eric, camisa 14 e o Everson, 53, na equipe do Dourado. Tem escanteio para fazer a cobrança o Cuiabá. Cuiabá tem só 2 vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B. Vai chegando ao 8º empate. O rei dos empates até aqui na competição. Autorizada a cobrança de escanteio. Vem para a bola PP. Aquela cobrança fechada. Bola venenosa. 16 minutos. Pé direito na bola PP. Levantou na segunda trave. Passa por todo mundo. É só tiro de meta. Rocha Autopeças há 33 anos. Oferecendo o melhor para você. O senhor tem pressa, já levanta a bola para o grande ataque, tentando Daniel Baianinho, subiu lá atrás, a defesa para cortar, sobra da bola, volta para Marton, recolhe, domina, coloca no chão após o toque de cabeça do Raul, ele parou, prendeu o olho, pensou, se apresentou para o jogo, recebeu o Raul perto da risca do meio campo, vem carregando, vem conduzindo a bola, trazendo o Dourado para o grande ataque, tem Caleb como opção, fez a inversão aqui na direita para o Railan de primeira para o Luiz Soares, ele recolhe, domina, protegeu, cercado, marcado, foi para a área, Rodrigues, voltou para Raul devolveu na ponta para o Railan calibra o pé direito, levantou para a boca do gol, Palácio se subiu para afastar, afasta o perigo da entrada da grande área, ela volta no rebote para Railan recomeça com o João Basso, dominou o zagueiro, parou, prendeu, olhou, pensou, enfiou no corredor para Luiz Soares, bem marcado pelo Danilo Barcelos, levou a marcação, fez o passe para Raul tentou a inversão do meio do caminho, faz o corte de defesa, tira mal a defesa da Macaca, ninguém no rebote, a sobra da bola volta para Caleb recebeu do Raul, voltou para Raul recolheu, dominou no corredor, ajeita, domina, PP para Caleb, passou, Cauã Christian na área, bateu cruzado, espalma Diogo Silva, olha a sobra da bola, tira de qualquer maneira Léo Gomes, quase o Cuiabá marca, tem mais Cuiabá, PP recolheu, dominou, abriu na direita, Cauã Christian de primeira, levantou, Júlio não cortou, passa por todo mundo.
Quase o Cuiabá marca o segundo gol. Léo Gomes sentiu, hein? Apontou aqui pro banco. O jogador foi chamado, já a Ponte vai mexer mais uma vez. Vem embora, Macaca. Carrega a bola na beira direita, Júlio pra Potker, Baianinho fechou na área, na segunda trave tem David da hora. Potker recolhe e domina pra Baianinho, boa bola, dominou, chega a defesa para cortar. Tira de qualquer maneira a defesa do time do Cuiabá. Danilo Barcelos vai brigar, tocou na bola, David da hora, insiste, chega primeiro o Railan, leva a bola pra linha lateral, tira pra fora. A bola acaba saindo em lateral pra Macaca bater. Todo paralisado, vamos com as alterações. Primeiramente no time do Cuiabá, informando Pedro Piscinato. Saiu meia dúzia, Marlon para a entrada de Eric com a 14 e saindo também o Caleb, camisa 55, para a entrada de Everson com a camisa 53. Confirmando as duas alterações na equipe do Dourado, saiu Marlon meia dúzia, entrou Eric 14 e saiu Caleb com a 5 e entrou Everson 53, Boles. E na Ponte já o 35 vai entrar e o 32? 35 é o volante Gustavo Teles, que deve entrar no lugar do Léo Gomes, e o 32, Kevson, lateral esquerdo. Beleza, já duas mexidas também no time da Ponte. Vem aí o Gustavo Teles e também o Kevson, como já informou Pedro Piscinato, mas as alterações serão feitas daqui a pouquinho. O árbitro mandou cobrar o lateral. Potker para receber a entrada da grande área. Mátrio peitou, coloca no terreno, brigou, voltou, lutou, soltou para Elvis para Danilo Barcelos. O recuo do Lucas Cunha, pela meia para o Léo Gomes. Tem Júlio pela direita, prefere o passe para o Tarek. Recolheu, dominou curtinho. Recolhe, domina na faixa central do gramado para Lucas Cunha. Dominou, botou na frente numa zona perigosa para driblar. Perdeu a bola, recupera, vem para o contra-ataque o time do Cuiabá com o Rodrigo Rodrigues. Empurrou do outro lado, recolhe, domina, chegada do Marlon, pé canhoto, cruzou para a boca do gol, a bola foi desviada! Gol do Cuiabá! Esporte Clube. Calma, Christian tem a 41 estampado na camisa. No erro do Lucas Cunha, né? Eu tô saindo driblando, a gente acertava aqui no meio campo. Não tem técnica para isso, perdeu a bola, contra-ataque armado. Cuiabá chegou, um ótimo cruzamento lá da esquerda do Eric. Passou no meio da defesa da Macaca e na segunda trave se jogou no carrinho. O Cauã Christian conseguiu meter pro fundo do gol. O time da Ponte tá pedindo impedimento. Marcelo de Lever, pelo menos agora no campo, vai confirmar o gol, né? Ou pelo menos está esperando ali o VAR. O Cauã Christian colocou lá dentro, comemorou. O Cuiabá volta a estar na frente. 20 minutos do segundo tempo está registrado. Cuiabá 2, Ponte Preta 1. E o detalhe do gol, Pedro Piscinato. O detalhe é que essa já foi a terceira tentativa do Cauã Christian. A primeira de perna direita, exigindo boa defesa do Diogo Silva, depois um ótimo cruzamento. Na terceira ação com a bola, Cauã Christian amplia o placar para o Dourado. Cuiabá tem 2, Ponte Preta tem 1. E o gol está confirmado. Gleger Zorzinho, que vacila, hein? Zagueiro no meio campo, tentou sair driblando, perdeu a bola, deu contra-ataque e o Cuiabá volta a estar na frente, Gleger. Ah, mas um vacilo total, né? Teve essa perda de bola no meio de campo, mas aí tem a retomada, a recomposição lenta dos dois lados, né? Dos dois lados, recomposição lenta, não pode tomar um gol. A bola desvia no meio da defesa, sobra lá pro atacante lá do outro lado, lá o Cauã Christian, para meter a bola na rede. Então, um vacilo total. A Ponte toma 2 e ela estava bem no jogo, né? Esse que é o grande problema. A Ponte estava muito bem no jogo, evoluindo, perto de fazer o segundo gol, o gol da virada, e aí toma esse gol castigo para Macaca, porque está muito desatenta nos pequenos detalhes. Tomou mais um gol. Foi uma ducha de água fria no torcedor da Macaca. A Ponte mexeu, o PP. Não, ainda não. Desistiu, né? Desistiu. Não, o Kevson e o Gustavo Teles voltaram para o banco de reservas. Acredito que o Edson Boaro vai esperar mais um pouco para realizar as alterações. Então, os dois jogadores estavam prontinhos para entrar, sem colete, todos prontos, dois prontos ali. A bola saiu, era lateral para o time da Ponte. As alterações poderiam ter sido feitas, não foram feitas. E a bola foi recuada para o Lucas Cunha, que decidiu driblar no meio campo, perdeu a bola e a Ponte levou o gol. Incrível, né? É algo para que o Edson Boaro explique, né? O Kevson parece que ele vai manter. Ele trocou o Teles. O Kevson vai manter o 32 e ele vai colocar, acho que é o Miguel. Isso, o Miguel.
Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Ele vai manter o Gustavo Teles também, quer dizer, ele vai fazer mais uma então, é isso? Ou vai tirar o Kevson? O Kevson apareceu, conversou ali com o Boaro, acho que o Kevson dançou nessa. Vai de Miguel e Gustavo Teles. Ponte para ataque, Potker na entrada da grande área, caiu reclamando de falta, a galera também, o árbitro manda seguir. Recupera o time do Cuiabá, vem para o programa de ataque, Rodrigo Rodrigues. Encara a marcação do Palácios, empurra pela meia de primeiro, passe do Raul, acabou tocando mal, mas olha a falta. Árbitro marcou a falta do Tarek para cima do Raul no círculo central. Tem falta para bater o Cuiabá. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. E dançou mesmo o Kevson, né, Pepe? Isso. O Gustavo Teles com a 35 entrou no lugar... Não. O Gustavo Teles com a 35 vai entrar no lugar do Léo Gomes. Portanto, Gustavo Teles 35 no lugar do Léo Gomes 16. E aí sim, o Miguel com a 17 no lugar do David da Hora com a 18. Muito bem, e aí CH, estas duas mexidas na macaca, Ponte doou o gol pro Cuiabá. O Cuiabá tá vencendo por 2-1. Numa situação como essa, a parte emocional, de tranquilidade, de olha o Cuiabá de confiança, novo, Caio Christian tem a chance, bateu o Diogo Silva, espalmou, rebote, Danilo Barcelos recolheu, dominou, fez a finta e sai driblando. Diogo Silva salva a macaca na finalização do Cauã Christian, quase o segundo dele, o terceiro do Cuiabá. A macaca tentou ataque, Miguel botou na frente, escapou, limpou, fintou, carrega, vem rabiscando, tentou no comando para Potker, tirou a defesa, voltou para Miguel, Miguel domina, entrada na grande área, preparou o chute, bateu fraquinho, bateu mal, passa a direita, vai embora pela linha de fundo, pois não, CH. Então, além desse problema emocional do time da Ponte, né, duas falhas imperdoáveis nos dois gols do Cuiabá, tem um detalhe que está fazendo a diferença. Os 4 jogadores que entraram do Cuiabá entraram muito bem. Do lado da Ponte entrou o Baianinho, mas do Cuiabá entraram 4 jogando mais do que os titulares. Essa é a diferença do segundo tempo. Joga de uma maneira reativa, mas eficiente. E a Ponte, depois que tomou o segundo gol, sentiu emocionalmente. O time está perdidão por enquanto. O Gleger e a defesa do Diogo Silva, aliás, ele havia feito uma outra, essa também foi difícil. Dá para conceituar essa, Gleger? Aquela primeira mais difícil, no chão, né? Essa daí meia altura, mas assim, dá para dizer que aquela primeira 7,98 e essa aí 7,92. Quase defesaças no critério do Gleger Zorzi. E aqui falta do Potker. Em cima do jogador do time do Cuiabá, o jogo tá parado, tem falta para bater o time da região centro-oeste do Brasil. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 25:40, segundo tempo. No tic-tac do tempo de Valor Destino, eu confirmo. Série B do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. Majestoso, Ponte 1, Cuiabá 2, Edu Pinheiro. Olha, lá nos aflitos, 22 segundo tempo, continua Náutico 0, Fortaleza 1. E o Rodriguinho, lateral direito, Fortaleza expulso. Fortaleza joga com 10 e vence mesmo assim 1-0. Gol do Matheus Silva, zagueiro contra. Futebol na Rádio Bandeirantes. Com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vem torcer com a gente aqui no futebol da Bandeirantes Campinas. O Gustavo Teles, marcação, pressão alta do time do Cuiabá para evitar a ação ofensiva rápida da macaca. Bola recuada para Palácios. Palácios mais atrás ainda para o goleiro Diogo Silva. Boles. A Ponte fica sem opções ofensivas. O time do Cuiabá vai apertando a marcação. Danilo Barcelos volta para Lucas Cunha. Cunha recua para o Diogo Silva. Chamou, falou, microfone aberto. Pepe. E realmente a gente consegue observar o Kevson caminhando de volta lá para trás do gol defendido do Diogo Silva, vestiu o colete novamente. Kevson de volta para o aquecimento. Decepção total, tava prontinho para entrar, o jogo tava 1-1, né? E ele viu tudo pertinho aqui quando o Lucas Cunha tentou sair driblando e perdeu a bola. Bola para Elvis, marcado, comete a falta o João Basso, falta para cima dele, jogo parado no Majestoso. Ainda no campo defensivo, 27 minutos de segundo tempo. 2-1 para o Cuiabá. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, a agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue logo, 19 32 73 3760 Campinas.
Bola recuada para Palácios. Ajeita, domina com o pé direito mais. Atrás ainda para o goleiro Diogo Silva. Abriu na quarta zaga para Lucas Cunha. Ele ajeita, domina, leva a bola para a linha lateral e tira, levanta a bola para o grande ataque. Danilo Barcelos. Vai no corpo o PP. A bola desviou no PP e acabou saindo lateral para Macaca bater. Ele chamou o Kevson de novo. É isso mesmo, ó. Exatamente é o Kevson isso. de novo que vai entrar. Ele nem tinha chegado lá atrás do gol e já voltou. Só dessa ida, volta ainda, já cansou. Vai entrar cansado no jogo. Potker, foi seguro. O juizão vacilou, não deu. Deu sim. Demorou pra marcar. Tá mostrando ali que o Railan... Opa! Railan e Potker se estranham. O Railan acaba empurrando o Potker vai saindo, o Railan reclama que foi atingido, o Arthur marcou a falta pra Macaca no campo ofensivo, PP. E falta perigosa, mas é bom o Potker tomar cuidado porque também está pendurado. Caso receba um cartão amarelo, virá mais um desfalque para a partida contra o Juventude no próximo domingo, às 11 da manhã, Boles. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, no jogue com responsabilidade, licença SPA/MF 292/2024. Falta para Macaca, Elvis vem para a bola, levantamento fechado para a boca do gol, o desvio, a bola ficou viva, chega de qualquer maneira a defesa do Cuiabá, voltou a sobra para Elvis, deixa a bola sair para ganhar lateral, ele cobra, deixou para Gustavo Teles, recolhe, domina a linha de fundo, volta a bola curtinho para Elvis na linha de fundo, tentou bater a bola contra as pernas do jogador do Cuiabá. Não teve êxito, a bola foi direto para fora. É tiro de meta para o time mato-grossense. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vem aí a Copa do Mundo é aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, todas as informações, a nossa equipe já lá nos Estados Unidos, no Canadá, no México, principalmente na terra do Tio Sam, já diria CH. Nos preparativos para o início da Copa do Mundo, que começa oficialmente na quinta-feira, 4 da tarde, no horário de Brasília. Tem México e África do Sul. Brasil estreia no sábado, dia 13, às 7 da noite, contra a seleção de Marrocos. Ainda sem Neymar. Marrocos perdeu também um jogador importante, né? Marrocos perdeu um jogador importante. Pois não, para esse primeiro jogo. Pois não, PP? Confirmando a alteração, deixou o campo Danilo Barcelos com a camisa 14 e agora sim, Kevson com a 32 no gramado do Majestoso. Boa, Kevson, portanto, com a 32 em campo. Tem mais uma mexida aí, né? Isso, tem mais uma parada e mais uma alteração. Palácios acaba sofrendo a falta, o jogo está parado. Tem falta para fazer a cobrança, Macaca, 30 minutos, CH 2-1 para o Cuiabá. O técnico Edson Boaro já com essa mexida está pensando no jogo do final de semana, né? Barcelos, me parece, tomou o terceiro amarelo e já coloca para dar ritmo de jogo por Kevson. A Ponte precisa acelerar um pouco mais, não tá com cara de querer conseguir empatar. Precisa ter mais corpo, mais volúpia nesse período do jogo tão importante. Nesse momento, Cuiabá administra, a Ponte está tentando de maneira desordenada. E parece que quem está tentando também receber um cartão é o Potker, né? Chegou mais uma vez forte para cima do jogador do Cuiabá. E vai receber, conseguiu. William Potker amarelado e desfalca a Macaca na partida do próximo domingo. Agora, depois que foi amarelado, ele vai, conversa com Marcelo de Lima Henrique, reclama muito, mas é fato que o árbitro não vai voltar atrás. Potker é mais um desfalque para a próxima rodada. Desfalque, só para trazer a informação correta do Marrocos, é do Ezauzoli. Um dos jogadores mais importantes por lesão antes da estreia contra o Brasil. Ele acabou se machucando no amistoso que Marrocos fez no final de semana contra a seleção da Noruega. Aproveite a seleção que encanta no Ica Atacado. Preços arrasadores para você economizar muito e fazer a sua torcida com os amigos em cada jogo. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. 31 minutos e meio. Segue o martírio da Macaca no Campeonato Brasileiro da Série B. Vai conhecendo mais uma derrota na competição, a 8ª. E tem a possibilidade, em caso de vitória, de sair da zona do rebaixamento. Mas levou o segundo gol, não consegue mais se chegar perto do gol defendido pelo Carné. E vem de novo o programa de ataque o time do Cuiabá. Lançado o Rodrigues de primeira, cruzou para o Cauã Christian. Recebeu na área, dominou, tentou entre as pernas do Kevson. Chega lá atrás de defesa para cortar. Voltou para Raul. Ponte toda lá atrás, o Raul dominou, livre, parou, prendeu, segurou. De novo caiu o Cauã Christian para receber aqui pela direita, volta para o Basso. Basso fez o passe por dentro para o Luiz Soares, devolveu na ponta para o Cauã Christian, empurrou na entrada da grande área para Railan. Chegou Lucas Cunha tocando a bola para fora.
Tem lateral para fazer a cobrança do Cuiabá. Aroma das Ervas é muito mais sabor. As suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vem para a cobrança, Railan. Força nos braços, jogou na área, chegou Lucas Cunha para cortar, completou Tarek. Volta para o time do Cuiabá, Railan recebe de novo, ajeitou, tentou levar para o fundo, chute cruzado no meio do caminho, ela foi desviada. Volta ainda para o time do Cuiabá, PP recolhe, domina, tem qualidade, tenta o cruzamento, Kepson trava, a bola sai. Lateral pro Dourado bater, e com isso o tempo vai passando, a bola cada vez mais longe do gol do Carné, e o Cuiabá vai chegando à segunda vitória consecutiva na Série B. E agora o Palácios e o Rodrigo Rodrigues estão se empurrando dentro da grande área da Macaca, Pepe. E o Diogo Silva vai lá, conversa com o colombiano e pede calma para o grandalhão da Macaca. Railan levantou para o João Bastos, chega Miguel para cortar, rebote para Potker, foi seguro, a turma do seguir, Potker insistiu no lance, bola colocada para fora, tem lateral para bater a Macaca, 33 minutos e meio segundo tempo, 2-1 para o Cuiabá no Majestoso. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Série B não para durante a Copa do Mundo. A Macaca volta a campo já no domingo, 11 horas da manhã, para pegar o Juventude. Próximo compromisso da Macaca, jogo difícil fora de casa no Alfredo Jaconi. Kevson faz boa jogada aqui pela esquerda, fez o passe no comando para Potker, recolheu, dominou, consegue o passe na canhota para Miguel. Miguel vai encarar a marcação, sai da ponta, fez a finta no primeiro, aí ficou difícil, 3-4 a marcá-lo, ninguém se apresenta. Ele consegue o passe atrás para o Kevson. Kevson recolhe, domina, tem o Tarek como opção, prefere o passe para o Cunha. Lucas Cunha de primeira para Palácios, domina o zagueiro, ultrapassa no meio campo, abriu na direita para Elvis, fechou ali no centro, pedindo bola o Júlio. Elvis dominou, ajeitou o cercado, marcado pelo Rodrigo Rodrigues, pé direito na bola, empurrou na ponta para Júlio, tentou pelo alto, subiu a defesa para afastar, bola colocada para fora, tem lateral para fazer a cobrança no campo ofensivo, a Macaca, quase 35, 0-0 não, 2-1 pro Cuiabá, 2-1 pro Cuiabá, o placar do jogo, domina Elvis, Elvis recolhe, domina. Bola colocada para fora, mais um lateral para Macaca. Elvis tentou Daniel Baianinho no meio do caminho, a bola foi desviada, vai saindo, tá marcado escanteio. Brigou Daniel Baianinho e arrancou escanteio para Macaca, Pepe. O Raul foi tentar dar uma despertinho ali, foi tentar esperar a falta do Daniel Baianinho, não aconteceu. Escanteio para Macaca, é a chance do empate. Capricha, Elvis, capricha que dá. Pé direito, levantamento para a boca do gol, subiu a defesa para afastar. Voltou para Gustavo Teres, de cabeça ele ajeitou para Kepson. Kepson recolheu o número 35. Tô confirmando para você aqui no futebol da Bandeirantes Campinas. Recolheu o número, tentou levar para o fundo, ainda ele carregou a bola, botou na frente, chegou na proteção, ganhou mais uma boa jogada do Kepson, aí no momento para cruzar. Estamos chegando com ele, jogador do Cuiabá. O outro vai parar o jogo. Ficou caído, camisa 53 do Cuiabá. 53, Pepe? Não consigo ver, ele tá deitado ali no chão, mas foi na dividida de bola do Kevson. O Kevson tentava o cruzamento, a bola acabou prensando ali com o jogador do Cuiabá, ele leva a mão. Parece quando o Kepson foi chutar, ele acabou atingindo o jogador do Cuiabá. Isso, a bola prensou ali com o jogador, parece ser o tornozelo ou o joelho. O Eric é qual número? O Eric que entrou? O Eric é o 14, está jogando aqui pelo lado esquerdo. E o Everson 53. Ah, então é ele. O Everson 53, que está caído nesse momento no gramado do Majestoso, vai se levantando agora. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora, 36 minutos, segundo tempo. O tic-tac do tempo leva a testa, você eu confirmo. Série B do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, Majestoso, Ponte 1, Cuiabá 2, Edu. 33 segundo tempo nos aflitos, continua Náutico 0, Fortaleza 1. Amanhã Série B tem Ceará e Avaí, Goiás e Novo Horizontino, Sport e Atletique. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, já já o público do Majestoso, domina a Macaca na minha direita, Elvis colocou na área, tentou Miguel, a bola bateu, rebateu, vai sobrar na área, Marcelo Carné saiu do gol, deu um soco na bola, voltou para Daniel Baianinho na entrada da grande área, dominou, girou, pedalou, levou pro fundo, fez o passe muito forte, a bola saiu. Foi embora, pela linha de fundo, é tiro de meta, informando Pedro Piscinato. Público pagante, 2.265 torcedores, não pagantes, 116. Público total, 2.381 torcedores, para uma renda de R$ 63.625. E o Cuiabá vai mexer, vem aí o 97, acho que tá saindo o PP com a 8. É isso, PP com a 8 deixa o campo.
entrando Luiz Otávio com a camisa 97. Última alteração do campineiro Eduardo Barros. Logo, os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. O que esperar da Macaca nesta reta final do jogo? Tá perdendo mais uma, CH. Eu espero que empate o jogo. Não tá com cara de empatar o jogo, não. A Ponte, depois que tomou o segundo gol, caiu muito emocionalmente. Erra demais, que não estava errando como está errando nesse momento. Vamos ver se dá tempo. Vamos torcer para que dê tempo. Mas o Cuiabá, depois das mexidas, melhorou bastante. E a Ponte caiu de produção. Macaca vem já para sua última mexida. Vai pro tudo ou nada, Edson Boaro. Trabalha a bola no campo ofensivo, a Macaca com o Júlio. Júlio deixou na ponta, péssimo passe pro Daniel Baianinho. A bola acaba saindo, lateral de graça pro Cuiabá bater. Quem vem pro jogo, o PP? Brandão com a camisa 21, entra no lugar de William Potker, que deixa o campo com a 9. E aí, Gleger, você tiraria o Potker pra entrada do Brandão ou só colocaria o Brandão e manteria o Potker, mesmo porque a Ponte tá perdendo, ele tira o atacante? O grande problema é que o Potker já está extenuado, né? E tem sido assim em quase todos os jogos. Ele não consegue manter o mesmo nível, né, até o final do jogo. Então, eu também trocaria. Vai tomar cartão. Não sei se eu colocaria o Brandão. Mas não sei se eu trocaria, não sei se eu colocaria o Brandão. Mas o Potker não aguenta mais, está cansado. Caído o jogador do Cuiabá, rolando no gramado, me parece que ele alega que foi atingido pelo Elvis, é isso? Isso, e é o 97, o Luiz Otávio, o lance sem bola, ele saiu rolando, o Elvis reclamando muito, cartão amarelo para o Elvis, tá amarelado o capitão da Macaca. Se o árbitro de vídeo entender que houve uma agressão, ele pode acionar o Marcelo de Lima Henrique e trocar a cor do cartão. O Elvis está saindo ali do bolinho para cima do árbitro dos jogadores do Cuiabá. Alguns dos jogadores da Ponte também encostam. E o Luiz Otávio tá caído no gramado no Majestoso. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Luiz Otávio agora está sentado no gramado, com o auxílio do próprio Marcelo de Lima Henrique, vai se levantando. E o jogo vai ser reiniciado, pelo menos é isso que a gente espera aqui no Majestoso. Quinto sinal, restam 15 para as 9 no horário oficial de Brasília. Agora o Tarek está falando ali com outro jogador, acho que o Luiz Soares, do time do Cuiabá, os anos mais exaltados nesse momento. Conversa também o outro jogador ali do Cuiabá com o Marcelo de Lima Henrique. E agora ele pede para que a bola seja colocada no chão, para que o jogo seja reiniciado no Majestoso. Vem para a cobrança da falta o time do Cuiabá. Vem para a cobrança o Eric. Demora uma eternidade para fazer a cobrança. É o Vitor. O Eric se mandou lá na canhota. Lançamento aqui para a entrada da grande área para o Cauã Christian. Chega bem Kepson para fazer o corte. Brandão ficou procurando a bola, não achou. Quem achou foi o João Basso. Kepson rebate de cabeça. Chega tocando a bola também o Emerson. Ou o Everson. A bola sai e o Kevson vem para a cobrança do lateral. Aqui para a esquerda no câmbio ofensivo. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 41 agora, 41 segundo tempo. No futebol da Bandeirantes Campinas, eu confirmo 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui Ponte 1, Cuiabá 2, Edu Pinheiro. E o público de hoje aí, ele é um pouco maior contra o Botafogo. Contra o Botafogo foi 2.046, hoje 2.381. A Ponte penúltima colocada, só no Majestoso até agora a Ponte perdeu 16 pontos na Série B. Caído mais um jogador do Cuiabá. Jogo novamente parado, PP. Parece ser o Eric, camisa 14. E mais uma vez a equipe médica do Cuiabá no gramado do Majestoso. Aproveite a seleção que encanta no Iga Atacado. Preços arrasadores para você economizar muito e fazer a sua torcida com os amigos em cada jogo. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, da Mega Loja em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Com isso o tempo vai passando, o jogo não rola, 42, vai passando o tempo e a Ponte vai conhecendo mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Pegou o Cuiabá, dono do pior ataque, mas da melhor defesa, rei de empates, 7 no total.
Cuiabá havia feito só 6 gols em 11 jogos e só no jogo de hoje fez 2. E aí, o jogador do Cuiabá vai levantar ou não, hein, PPA? Segue no gramado, o Elvis está próximo ali com a bola parada, pronto para fazer a cobrança. E muita reclamação por parte da torcida da Macaca pelo tempo demorado de atendimento do jogador cuiabano. Eu vi um membro da comissão técnica do Cuiabá indo até o vestiário, talvez aí para trocar camisa. Não sei se está sangrando ali o Rodrigo Rodrigues, ele que está se levantando. Pois não, CH? Exatamente isso. Abriu o supercílio, vai ter que trocar a camisa, sangrando demais. O 27 do Cuiabá. Boa, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. 43. Tem falta para fazer a cobrança, Macaca. Vem pra bola, Elvis. Com 10, momentaneamente, o time do Cuiabá. Na área, o Brandão, que é grandalhão. Palácios por ali também se pegando com os zagueiros do time do Cuiabá. O outro autoriza novamente. Vem Elvis pra bola. Capricha que dá. Reta final do jogo. 2-1. A Ponte tá perdendo em casa. Partiu Elvis. Levantou pro Brandão. Marcelo Carné sai do gol e fica com ela. E alega que foi atingido pelo Brandão, Pepe. É isso, e aí reclamação do Brandão, na verdade não foi atingido, né, Bolis? Foi aquele lance normal, mas com a vitória encaminhada, o goleiro Marcelo Carné cai no chão e faz aquela famosa cera, assim como um comentarista que trabalha aqui em uma rádio de Campinas. Entendi. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A sua carreira... Nesse tipo de situação, foram vários fatos como este agora do Marcelo Carné, né, Gleguer? Jogando fora de casa, precisando ganhar o jogo. 44, né? Meu amigo, tem que fazer muita cera. Aliás, eu fazia um pouco mais, tá? É, né? Porque, obviamente, né? Tem que segurar o resultado. E aí o Carné, que é experiente, né? Dá aquela valorizada. Só que o PP é um grande traíra. Tá traíra, hein, PP? E como é que era o CH na época de reportagem? Dá pra ouvir o CH cornetando ou não? Não dava pra ouvir cornetando, mas que ele ficava, Greg, fazendo cera. Ó, o Greg tá fazendo uma cera aqui, viu? Ó, o Greg tá de migué aqui, hein? Isso dava pra ouvir. E o Greg quando o time dele tava pra todo lado, menos onde tava a bola. Quando o time dele estava vencendo com 20 do segundo tempo, ele perguntava o tempo pra mim, porque não tinha tempo dos placares eletrônicos. Com 20 ele virava pra zagueirada, acabou o jogo, ninguém joga mais. É o campeão mundial de cera no futebol mundial. Tá no Guinness, inclusive. Mais 6. Vamos até 51 minutos. Elvis queria lateral para Macaca. Bandeira tá apontando ali pro árbitro. Agora sim o Marcelo Odilime Henrique. Bandeira meio que disse pro árbitro, eu não vi. Bom, e agora sim o Marcelo Odilime Henrique confirma a lateral para Macaca. Pouco tempo de acréscimo, né? Porque o jogo ficou parado agora há pouco, uns 3 minutos. Fora as alterações que foram realizadas. Gebson. Tentou domínio, o Cauã Cristiano apertada. Tentou tirar, bateu no Cauã. Volta aqui atrás para Lucas Cunha. Tira com o pé canhoto. Levanta a bola pro grande ataque. Rebate Railan. Vai brigar pelo meio. Falta para cima do Elvis. Falta cometida pelo Luiz Otávio. Teles vem para a cobrança. Demorou, deixou para o Elvis. Com isso o time do Cuiabá, cada um que passa na frente da bola fica ali parado. Elvis vem pra bola, 46, finalzinho de jogo, situação difícil pra Macaca. Macaca vai perdendo mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda dá tempo de pelo menos empatar. Foi desta forma que o empate veio no finalzinho do primeiro tempo, né? No último lance do primeiro tempo. Recebe lá pela direita Júlio. Júlio tentou passe para Daniel Baianinho. Chega Eric colocando a bola para fora. Lateral pela direita no campo ofensivo para Macaca bater. Vem para cobrança o Júlio. Júlio deixou para Gustavo Teles. Volta a bola para Júlio. Júlio para Palácios. Palácios recolheu o domínio para Lucas Cunha na faixa central do gramado. Vai driblar de novo aí, né, Lucas Cunha? Agora ele recua para o Diogo Silva. Recolhe, domina, vem na sua intermediária o goleirão da Macaca. Com o pé direito, tenta a ligação direta, defesa, ataque, procurando o Brandão, foi para a dividida, a bola ficou viva. Chega a defesa do Cuiabá, 2 vezes para cortar. Gustavo Teles vai para a dividida, leva melhor. Deixou na sobra, lá na direita para Júlio. Júlio puxou para a canhota, levantou na área, tira a defesa. Falhou a zaga, a bola voltou para Tarek. Fez o passe para o Kepson.
Dominou, tentou levar pro fundo, agora pelo meio, puxa a bola pra Canhota, ameaça cruzar, não cruza, deixou pro Tarek, bico na grande área, levantou pra boca do gol, pra Brandão, chega a defesa lá dentro pra cortar, Tarek briga, chega a defesa, tira mal, voltou pra Palácios pra Gustavo Teles, a Ponte esboça uma pressão na parte final do jogo, Júlio levantou na área, tentou Brandão, tira a defesa, voltou pra Kevson, linha lateral da grande área, tentou cruzamento, a Ponte reclama, um toque no braço, o árbitro mandou seguir, tira lá atrás, Cauã Christian, afasta definitivamente Rodrigo Rodrigues, dá um balão pro campo de ataque, chega Palácios rebatendo. E foi no peito do jogador do time do Cuiabá que tira de qualquer maneira o Everson. Volta aqui atrás para Palácios, 47 minutos e meio. Você ligado no YouTube, deixa o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No Sicredi, além de contar com cartões e seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. Despachou essa bola lá dentro, Júlio chega, defesa do Cuiabá para cortar, sobra da bola para o time cuiabano, tentou partir, perdeu a bola, recupera a Macaca, Daniel Baianinho briga, perde a bola voltou na sobra para Gustavo Teles, a primeira direita para Elvis recolheu, dominou, vê a passagem, conseguiu o passe, abertura lá na direita, recolhe, domina, prepara o cruzamento, Gustavo Teles levantou para a boca do gol, Marcelo Carné dá um tapa na bola, voltou para Tarek tentou ajeitou, evitou a saída da bola pela canhota, empurrou para Kevson, leva para o fundo, prepara o cruzamento, a bola foi desviada, mas não chega a sair. João Basto tira pro alto. Tarek chega, toca na bola, consegue o passe para Daniel Baianinho, foi para dividida, insistiu no lance, tira de qualquer maneira, Railan colocando para fora. Ele marcou lateral, confirmou lateral para Macaca bater. Vem na pressão a Macaca na parte final em busca do gol de empate. 2-1 para o Cuiabá. Vem para a cobrança Kevson. Levantou essa bola para a área. O árbitro marcou a falta de ataque. Falta de ataque, jogo parado e vai pintar cartão pro Baianinho? Isso, cartão amarelo para Daniel Baianinho por falta no camisa número 13, João Basso. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Já, Edu Pinheiro comanda o apito final aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores, Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo, para você economizar ofertas imperdíveis todos os dias. Em nome de Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Em nome de Sicredi, que cuida muito bem do seu dinheiro. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos. E KTO.bet.br, pode apostar. Vai pro VAR. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Uma possível expulsão do Baianinho? Isso. No lance com o João Basso ficou a todo momento pedindo ali pro Marcelo de Lima Henrique ir até o árbitro de vídeo e ele foi. Vai expulsar. Baianinho cotovelou o jogador do Cuiabá. Se ele for pro VAR vai expulsar o Baianinho. Ele já está no VAR, né? Já está no VAR o Marcelo de Lima Henrique. Sugestão do árbitro de vídeo, o Felipe Bennett. Então está no VAR o Marcelo de Lima Henrique. A Ponte pode perder mais um jogador para a partida contra o Juventude. Agora alguns seus jogadores voltarão, né, Pepe? O Diego Tavares e também o Luiz Felipe cumpriram suspensão nesta noite e voltam na partida contra o Juventude. Já tomou decisão Marcelo de Lima Henrique, ele sinaliza e vai trocar a cor do cartão. Vai expulsar o Daniel Baianinho, tira, portanto, o cartão amarelo e mostra o cartão vermelho pro Daniel Baianinho. Olha que entrou tão bem, correndo, brigando, batalhando, né? Mas só foi aquele golfinho, né, o Pepe? Colocou a cabecinha, fez uma graça, né, pra fora da água, fez uma graça e já se mandou, não foi isso? Foi exatamente isso e saindo debaixo de muitos xingamentos da torcida Ponte Pretana. 2-1 pro Cuiabá. Chegamos a 51. Deu mais prometeu até 51, deu mais um minutinho porque ele foi exatamente no VAR. Vem pra cobrança na falta o Marcelo Carné. Ponte vai terminar o jogo com 10.
Levantamento para o campo de ataque, tentando o Cauã. Christian subiu, o Lucas Cunha fez o toque de cabeça, insistiu no lance. Agora falta o Rodrigo Rodrigues. Falta para o Macaca bater. Gustavo Teles pegou a bola, deixou para o Elvis, mas Marcelo de Lima Henrique está dizendo que é lá atrás. Diogo Silva agora quem vai cobrar a ponte. Se manda com tudo para o campo de ataque, buscando o gol na parte final. Buscando o gol talvez no último lance do jogo, gol de empate. Diogo Silva levantou a bola para o campo de ataque, tentando o Brandão. Chega a defesa, a bola voltou. O Taricão, ao invés de ir para a bola, ficou reclamando. E aí foi desarmado. E vem o Cuiabá no contra-ataque. Se manda para o campo de ataque o Everson. Disparou pelo setor direito, liga lateral da grande área. Entrada da grande área, cruzou para o gol. Chega Júnior para fazer o corte. Palácios ficou procurando a bola e acabou. Apita Marcelo de Lima Henrique. Não há tempo para mais nada. Termina o jogo no Majestoso. A Macaca conhece mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Desta vez para o Cuiabá. 2 para o Cuiabá. 1 para a Macaca. A Ponte, portanto, chega à 8ª derrota na Série B. Tinha tudo, né, em caso de vitória, para sair da zona do rebaixamento. Dormiria fora da zona. Amanhã o Avaí tem um jogo difícil contra o Ceará, mas não deu. Vence o Cuiabá. Só a 3ª vitória do time cuiabano, que engata aí uma 2ª vitória. Sobe a 16 pontos. E a Ponte permanece no Z4 com apenas 8 pontos na 19ª colocação. Pedro Piscinato, vamos tentar ouvir aí os jogadores da Macaca nesta reta final da nossa transmissão, antes da gente passar para o Edu Pinheiro, que vai comandar o apito final e repercutir mais sobre mais uma derrota da Macaca na Série B, PP. Vamos acompanhar, vamos ver se os jogadores vão falar aqui com a gente na zona mista. O Miguel e também o Brandão caminhando sentido ao vestiário aqui, bem cabisbaixo ambos jogadores. O Elvis está vindo já em direção também ao vestiário, o Lucas Cunha. Vamos aguardar, ver se os jogadores vão conversar na noite desta terça-feira, Boles. A Ponte que volta a campo já no sábado contra o Juventude. O Juventude briga na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Juventude nesse momento nem tanto assim, é o 11º colocado com 16 pontos. Aliás, temos nesse momento 3 times com 16 pontos, 3 times com 17 pontos. E a Ponte nesta parte do campeonato com apenas 8 pontos. É que o Botafogo perdeu, o Botafogo tem 10. O Avaí que vai jogar, o 17º também tem 10 pontos. E depois aparece o Ceará. Então vamos ter um time que vai pontuar, porque é um confronto entre Ceará e Avaí amanhã, comando do Ceará. Já já o Edu, dentro do apito final, vai explicar tudo isso. Vamos lá. Chamei o Elvis aqui, preferiu não falar, assim também como o Lucas Cunha. Vamos ver se o Diogo Silva vai falar aqui. Diogo, pode dar uma palavrinha aqui com a gente? O que falar para o torcedor pontepretano que veio ao Majestoso nesta terça-feira, mesmo com o preço alto dos ingressos, e a Ponte Preta mais uma vez foi derrotada dentro de casa? Mais uma vez é um sentimento de vergonha, né? A gente está numa situação muito difícil e o que me preocupa é isso, é deixar uma ferida muito grande que depois não consigo estancar. Mas é ter cabeça boa nesse momento, todo mundo junto, né? Torcida, jogador, direção, imprensa, para que a gente possa sair dessa situação. Diogo Silva ainda vai falar aqui? Claro, com certeza, cara. Graças a Deus recebemos aí o mês de janeiro, né? Mas nós estamos em que mês do ano? Você sabe muito bem se você não recebeu o seu salário. Né? Às vezes eu conversando com um companheiro fora do futebol, e ele falou assim, pô, se atrasar o meu 1 minuto, eu já fico louco, desesperado. Diogo, aí tu imagina. Janela, você tem a possibilidade de sair da frente fora? Eu não tenho esse pensamento. Eu tenho pensamento de continuar honrando, lutando por essa camisa, independente de qualquer situação, né? Agora, se o clube não quiser, aí é outra coisa, mas da minha parte não tem essa situação. Os atrasos é o clube não quer, né? Aí não tem condições, né? Aí não é o meu querer. Aí é obrigação, porque eu tenho esposa, eu tenho filhos, né? E eu tenho que honrar com meus compromissos. Você falou assim, o clube precisa estar junto. Como é que tem sido o respaldo da diretoria em relação a resolver esses problemas? Claro, um mês... Diogo Silva vai falar aqui, citando mais uma vez a respeito da situação salarial. A gente não tem uma negociação, a gente só está esperando que consiga se resolver. A diretoria fala que está correndo atrás e não cabe nós fazer mais nada além de treinar, trabalhar, mesmo com tanta dificuldade que a gente tem. Eu creio, o salário é o principal, mas também não é só isso, né?
também depende também. Um pouco mais da gente, né? Um pouco mais de equilíbrio. Só que também não dá pra você condenar, porque, pô, é difícil. Eu sei o que eu tô passando. Então é difícil, a gente se senta, conversa, vamos lá e tal. Mas aí é difícil, às vezes não acontece, entendeu? Diogo Silva falando aqui no microfone. Vamos tentar ouvir uma palavrinha do Tarek, volante, autor do gol. Vai lá. Eu prefiro não comentar. Eu espero que o clube se reestruture, porque é um clube com muita torcida, é um clube que todo mundo quer vestir a camisa. Quando você está na ponte, você está em um lugar diferente, não adianta, mas é difícil. Ô Tarek, só uma palavrinha aqui. O que dizer para o torcedor pontepretano que está muito machucado por todos os problemas que a Ponte Preta vem enfrentando, um rebaixamento no Campeonato Paulista e agora 6 partidas, 6 rodadas sem vitórias na Série B. O torcedor veio mesmo com um alto preço aqui dos ingressos nesta noite. O que dizer para o torcedor pontepretano? A gente tem que pedir desculpa para o torcedor, né? A gente vive um momento muito complicado. Tentar se unir, tentar buscar força, ter muita fé em Deus para sair dessa situação. E de onde tirar essa força? Na fé? Fé no trabalho e na nossa família também. Tá certo, vamos ouvir Danilo Barcelos. Tem jogado melhor em boa parte dos jogos que a gente perdeu, inclusive em casa, infelizmente. A fase não é boa e a gente precisa melhorar o quanto antes. É um grupo bom, é um grupo... Tem muita gente jovem, muita gente experiente que vai saber contornar essa situação aí. Da onde que tira a força, Danilo? Da família, né? Das coisas boas que a gente já viveu aqui. Enfim, a gente tem muito caminho pela frente ainda. Eu tenho certeza que a gente vai reverter essa situação, mas é continuar trabalhando, continuar acreditando que as coisas vão melhorar e a gente vai sair dessa. Qual foi a discussão sua? Tá aí, Danilo Barcelos vai voltar aqui. O Marcelo, falar de arbitragem é foda, mas o Marcelo já tem 3 jogos na nossa Série B, a gente não consegue jogar com ele. Aqui na nossa casa parece que é mais fácil, né? Porque os juízes que vêm aqui fazem o que quer, enfim. No meu amarelo, ele falou que ele me deu amarelo por causa da discussão com ele há 20 minutos antes do lance. A falta ele não viu, ele estava de costa, alguém avisou para ele sobre a falta e ele deu um cartão que ele simplesmente não viu e ele falou para mim que foi por causa da discussão há 20 minutos atrás. Enfim. É o Marcelo, né, que a gente conhece há muito tempo, que apita de longe, que atrapalha o jogo, como foi mais uma vez. Ele foi mal no jogo, eu acredito, é lógico que não é desculpa, mas ele foi mal mais uma vez, reverteu muitas jogadas pro Cuiabá e controla o jogo da maneira dele, é péssimo jogar com o Marcelo, é horrível. Tá aí, forte desabafo do Danilo Barcelos falando a respeito da arbitragem do carioca Marcelo de Lima Henrique. Boles? Mais ninguém por aí, né, Pepe? Não, todos passaram. Beleza, já o Pepe volta dentro do apito final que vem aí na sequência, que vai ser comandado pelo Edu Pinheiro. Aqui terminou 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B em 12 rodadas, a 8ª derrota da Macaca, 6 jogos sem vencer, só 2 vitórias, 2 empates e agora 8 derrotas. Deu Cuiabá, 2 pro Cuiabá, 1 pra Macaca. Fique ligado, vamos repercutir mais sobre essa derrota da Macaca, sobre a sequência da Ponte na Série B e entre outros assuntos relacionados do mundo da bola a partir de agora aqui no Apito Final. Jornada Esportiva. Oferecimento Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 vai. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o Apito Final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Edu Pinheiro. Público 2.381-2381, 63 mil de renda. Começa com o CH, mais uma derrota. A Ponte nessa Série B perdeu 16 pontos, o Majestoso. 16 perdeu, hein? Time sem salário, sem público, sem vitória, penúltima colocada. A Ponte vai precisar de 11 vitórias nos 26 jogos que restam, hein? 11 vitórias nos 26 jogos que restam. O pior ano na história da Ponte foi em 95. A Ponte teve 8 vitórias em 1995 inteira. E nós estamos chegando à metade do ano. A Ponte só ganha 3 vezes esse ano 2026. Olha, 1-0 Cuiabá, 35 primeiro tempo, escanteio cobrado, João Basso cabeça na marcação falha do Palácios, zagueiro colombiano que veio do Bragantino. A 47, escanteio para Ponte, Elvis cobra, desvia e bate no Tarek, sem querer empata 1-1, show chorado, mas valeu. Mas a 20 segundo tempo, Cauã Christian, que acabou de entrar, uma falha do Lucas Cunha, zagueiro da Ponte, que perdeu a bola. Tem o contra-ataque, cruzamento, passa por toda a defesa e no segundo pau o Cauã Christian marca 2-1. Oi, CH, Ponte 1, Cuiabá 2. Um time de futebol, quando vai para uma partida que tem obrigação, entre aspas, de vencer, o dever porque joga em casa, tem que ter alguns requisitos obrigatórios. Entre ele, controle, né? O controle emocional é o principal deles. E por que a Ponte tomou 2 gols? Eu não estou tirando aqui o mérito do Cuiabá, mas no primeiro gol todo mundo dormiu, né? Bola no primeiro pau e o jogador do Cuiabá cabeceou sem marcação ali. E no segundo gol, numa saída de bola completamente equivocada, time todo desarrumado, veio a contracarga, o contra-ataque, e o Cuiabá fez o segundo gol dele. A Ponte até empatou no primeiro tempo, mas muito fruto da garra, da disposição do time, que não faltou em nenhum momento. O problema é que, acompanhado da obrigação, o time tem muitos problemas técnicos, de confiança e a parte emocional. Quando a Ponte tomou o segundo gol, para mim ali o jogo acabou, porque o time sentiu, para piorar, o seu Marcelo Henrique, árbitro do jogo, realmente ele jogar com ele... Bom, a gente falou antes do jogo começar, né? Não é nenhuma novidade. Para mim não tem nenhuma novidade. Infelizmente, o Marcelo mais atrapalha do que ajuda. Ele não faz o trabalho dele. Mas não foi por isso que a Ponte deixou de vencer, não. Não foi por isso que a Ponte sequer empatou. Ela perdeu para ela mesma. Ela, em primeiro lugar, errou demais. Segundo, quando tinha a oportunidade de no vestiário se arrumar e voltou arrumada, mas não pode cometer o erro que cometeu. Aí não tem jeito, não tem sustentação. Não tem outra maneira a não ser errar pouco e tentar fazer os gols. E a Ponte... Tem alguns jogadores na Ponte, viu, Edu? Vamos combinar aqui, que não precisa mais testar. Não precisa mais. Desculpa. O Cafu não tem condição. O Brandão não tem condição. Essa zagueirada que tá jogando aí não tem condição. Meio campo não existe.
Fica lá o Elvis e o Potker lá na frente brigando. É muito pouco. Muito pouco. É melhor colocar garoto da base. Cadê o Diego Leão aí na zaga? É melhor com esse rapaz que jogou aqui. Como é que é o nome dele? Palácios. Desculpa. Não dá sustentação nenhuma. E o parceiro dele também péssimo. Então, quando você acumula tudo isso num time fraco tecnicamente, sem confiança, errando, emocionalmente abalado, sem receber salário, qual é o resultado? Mais uma derrota. Infelizmente, mas não foi por causa de falta de luta, não. O time se entregou, foi lá, não desistiu, mas quando tem que ter a tranquilidade, e eu abri aqui os números, Edu, para não deixar nenhum tipo de dúvida, a estatística do jogo, o Cuiabá teve 54% de posse de bola. O Cuiabá teve 4 grandes chances contra 3 da Ponte. Total de defesas do goleiro do Cuiabá, 2 no jogo inteiro. Escanteio para a Ponte, 7 contra 3. Agora vem a diferença. Número de passes, 468. Número de desarmes, 22 do Cuiabá contra 13 da Ponte. Então, a defesa do Cuiabá, que é uma das melhores, se não for a melhor da Série B, de novo hoje, né, levou vantagem. Então, esse time da Ponte, Edu, se não chegar rapidamente à janela, se a Ponte não for ao mercado para contratar, e primeiro tem que pagar os caras que aí estão, tecnicamente vai ser difícil reverter a situação. E olha, não culpem o Edson Boaro, tá? Não culpem. Ele tá tentando fazer o máximo aí, né? Faz o que é possível, mas a coisa não tá acontecendo. Porque principalmente, Edu, a cabeça do jogador da Ponte não ajuda. A parte emocional está muito enfraquecida. Aí, tudo que é difícil fica potencializado, ainda mais difícil a situação da Macaca. E fervendo também nos bastidores. Já o Greg comentando aqui, a gente está recebendo informação que conselheiros protocolaram requerimento para a suspensão da Assembleia da SAF e apuração da atual gestão da Ponte. Um grupo de 10 conselheiros da Associação Atlética Ponte Preta protocolou na tarde desta terça-feira representação formal perante o Conselho Deliberativo requerendo a imediata apuração de possíveis irregularidades administrativas, financeiras e estatutárias atribuídas ao presidente Luiz Antônio Alves Torrano e ao vice Marco Antônio Berlim. O documento solicita, entre outras medidas, a instauração de procedimento investigatório pela Comissão Permanente de Ética e Disciplina e pelo Conselho Fiscal, o afastamento cautelar dos dirigentes durante as apurações e a suspensão da Assembleia Extraordinária convocada para o próximo dia 17 de junho, destinada à deliberação sobre a constituição da Sociedade Anônima do Futebol SAF. Entre os principais fundamentos apresentados estão os indícios de gestão temária, a discussão sobre operações financeiras envolvendo patrimônio e receitas futuras do clube e a situação fiscal e previdenciária da associação. E temos aqui, mediante Ministério Público, assinaram Giovanni Garcia Valho, Juliano Guerreiro Giliardi, Giovanni Di Marzio, Adelaide Albergaria Pereira Gomes, José Carlos Nogueira de Castro, Fernando Melo Porto, Fernando Vasconcelos Cunha Neto, João Carlos Ginefra, Vasconcelos Cunha, Maurilei Pereira e Décio Cirboni Júnior. Acontece que é um pedido para o Conselho Deliberativo. Mas o Conselho, será que funciona? Será que toma providência? Vamos aguardar. Oi, Gleger, Ponte 1, Cuiabá 2, mais uma derrota da Macaca, Gleger. E a gente percebe, né, Edu, muito triste a situação do time da Ponte, porque você percebe aí na fala dos jogadores, né, do Diogo Silva, que é um dos líderes desse time, do próprio Barcelos, é difícil, cara, é complicado. Eu digo porque eu já passei uma situação muito parecida com essa da Ponte. Não vou aqui citar o clube, né, mas é complicado, cara. O Diogo Silva disse ali, cara, a gente tem que dar satisfação em casa, tem família, tem filho.
tem que ir no mercado, né? Tem escola para pagar, né? Tem deslocamento. Pô, como é que você vai treinar? Como é que você vai se deslocar? Tem que botar gasolina no carro. E aí, meu, a situação realmente é complicada. Ah, mas a Ponte recebeu um salário. Mas a gente tá no mês 6, né? E a Ponte recebeu janeiro. Olha pra você ver o tamanho da encrenca, da complicação. E aí, cara, não adianta. Né? A gente até dizia durante a partida que a Ponte fazia um jogo de equilíbrio, né? O jogo tava muito parelho ali. Cuiabá não tem um time bom, tal, tem jogadores experientes, mas tecnicamente a gente vê que é muito igual, é muito equilibrado, né? Muito parecido. Ora a Ponte estava melhor no jogo, ora o Cuiabá, e essa foi a partida. Aí a Ponte comete um erro, o Cuiabá faz 1-0, aí a Ponte vai lá, o Cuiabá erra, a Ponte empata, aí vem o segundo tempo, a Ponte começa muito bem, a substituição surtiu efeito, né? O Baianinho evoluindo, chegando, pressionando, a Ponte criando algumas alternativas, e aí vem um erro, né? Mais uma vez um erro do time da Ponte, e você quando erra numa situação como essa, e você toma o gol, a gente percebeu o aspecto emocional, né? Vai lá embaixo, derrete literalmente. Você não consegue, por exemplo, ver em alguns momentos, depois que a Ponte toma o segundo gol, de dizer assim, olha, opa, daqui a pouco a Ponte vai empatar. Como a gente via antes de tomar o segundo gol. Daqui a pouco a Ponte vai fazer o gol da virada. Daqui a pouco vai fazer. E o time querendo, chegando, intenso. Vem o segundo gol, é um balde de água fria, né? Aí o time já... você percebe que na fisionomia do jogador, o emocional dele tá lá embaixo. E aí vem aquele negócio, nossa, de novo. Mais uma vez, né? Mais um erro, mais um gol, mais uma derrota. E você não consegue se encontrar na parte emocional, e aí não tem como, cara. Eu tava falando isso antes de começar o jogo. É concentração, é a parte emocional, é o empenho, a dedicação, né? É a confiança, que é o pior de tudo, porque aí você começa a duvidar de você mesmo. E é isso que está acontecendo realmente com o time da Ponte. Infelizmente, mais uma derrota. A situação ela é preocupante, né? Daqui a pouco vai terminar aí o primeiro turno, e a Ponte não fez, né, a numeração que pede para que você minimamente vire o turno tentando escapar de qualquer tipo de perigo de rebaixamento. E aí jogo a jogo vai ficando pior. O próximo jogo da Ponte, o Edu vai dizer agora, é contra o Juventude lá em Caxias. Olha o tamanho da encrenca. Olha o tamanho da encrenca. Cheio de problema, cheio de desfalques. E aí a situação cada vez pior, viu, Edu? Eu fico muito triste, porque eu já passei na pele o que esses jogadores da Ponte estão passando, e não é fácil. Não é fácil você, por exemplo, amanhã, ou que dia vai ser aí o próximo treinamento, você chegar novamente para treinar sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma luz, e aí você precisa treinar, porque daqui a pouco tem jogo de novo, e aí você vai ter que honrar a camisa, você vai ter que entrar a campo, porque é o nome da instituição, é a torcida, que é gigantesca, né? É o nome do próprio atleta, de você ter uma carreira e você ter que honrar aquilo tudo. Olha, situação dura, preocupante, e eu fico muito triste, viu, Edu Pinheiro? Olha, a Ponte contra o Juventude domingo de manhã. Não vai ter Lucas Cunha, zagueiro, terceiro amarelo. Não vai ter Danilo Barcelos, terceiro amarelo, lateral esquerdo. Não vai ter William Potker, terceiro amarelo. E Daniel Baianinho expulso nos acréscimos, hein? A Ponte tem, depois do Juventude, domingo, lá em Caxias, com esse frio, 11 horas, domingo, hein? Juventude e Ponte. Depois a Ponte recebe o Novo Horizontino, vai vendo. Depois vai para Goiás pegar o Atlético. O Atlético eliminou a Ponte da Copa do Brasil esse ano. Depois Castelão, pega quem? Fortaleza. São 2 jogos fora, Atlético em Goiás e o Fortaleza. Depois recebe o Criciúma. Na penúltima rodada aqui, Ponte e Goiás, e termina o turno lá em Ponta Grossa contra o Operário. Repetindo aqui, faltam 26 jogos, a Ponte tem que ganhar 11 para fazer o mágico 45, que segundo a lenda, com 45 pontos você escapa, hein? Público 2.381. Contra o Botafogo, anterior foi público menor. 2.046 contra o Botafogo, então hoje foi um pouquinho maior. Mesmo ingresso a 50 e a 100 reais. 2.381 foi o público, com 63 mil de renda. A Ponte penúltima colocada a 8 pontos. Só não vai ser útil porque o América perdeu. O América contratou Humberto Loser. E o América ontem em casa perdeu de virada para o Atlético Goianiense por 2-1.
Então não tem como a Ponte ser a última colocada. E terminou também nos aflitos, Náutico 0, Fortaleza 1. Ora, vamos ao craque. O craque de Ponte 1, Cuiabá 2. O craque do jogo. Se é que alguém quer votar, enfim, como é o craque do jogo, vale também pro Cuiabá. Boles, o Piracicabano bom de lá, tá na rua muito bem como sempre. O craque Boles. Oi, Edu, de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Difícil, né? Vida dura da Macaca na Série B. Olha, é até difícil escolher um craque, né? Aliás, não dá nem para utilizar esse nome. Pela luta, pela valentia, até pelo gol, tentou ainda até no finalzinho. O menos pior, Tarik, pra mim, tá bom, Edu? Mas não o craque. Talvez aí lampejos de destaque e pelo gol ali na área. Foi um gol meio que sem querer, mas ele colocou lá dentro. Então, pra mim, o Tarik. Valeu, Edu. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Grande Piracicabano, Boles. Pedro Piscinato, PP, o craque. Oi, Edu. De volta aqui no apito final para eleger o craque da partida pra mim. Cauã Christian, garoto, que entrou com a camisa 41 na equipe do Cuiabá. Pra mim, foi o craque do jogo. Fez o gol da virada do Dourado, criou boas chances para a equipe visitante. Então, para mim, Cauã Christian, o craque da partida. Edu, um grande abraço para você e até a próxima. Até a próxima. Você pode jogar na coletiva. O Cauã Christian, ele entrou, fez o gol, né? O gol da vitória e ainda perdeu um que o Diogo Silva defendeu, hein? Oi, Gleger, tem palpite aí para o craque? Vou ficar com o Cauã Christian também, Edu. Fez o gol. Cauã Christian que fez o gol. Oi, CH, o craque, para fechar. Cauã do Cuiabá. Cauã do Cuiabá. Lembrando que o Eduardo Barros é campineiro, técnico Cuiabá, nascido em Campinas, bairro do São Bernardo, parte de cima, jogou no Pulo do Gato, jogou na base da Ponte também, era conhecido como Duzinho, informa aqui o Kiko Dentista, que é um grande colaborador aí da base da Ponte, o Eduardo Barros, né? E agora virou treineiro, jovem treineiro, e tá desde o ano passado aí no comando do Cuiabá. Terceira vitória do Cuiabá nesse brasileiro da Série B. E o Ney Careca é auxiliar do Eduardo Barros. O Ney, lateral direito, jogou na Ponte 2004, 2005. Começo de 2007 foi vendido para o Atlético Paranaense. E aí veio um tal de Castor pra Ponte. Ney foi e Castor veio. Castor não vingou, Rui pra Chuchu. Mas Neizão jogou também no Vasco, no Internacional de Porto Alegre. Me lembro dele, aliás, repetindo aquilo que eu disse no intervalo, o Ney estava na base da Ponte, saiu, foi parar no Corinthians. Não sei quem foi que descobriu a irregularidade. Aí a Ponte trouxe de volta o Ney, tirou do Corinthians, trouxe de volta, se profissionalizou na Ponte e foi um grande lateral direito. É dono de Bragança Paulista. Vamos lá, Ponte 1, Cuiabá 2. Já a sequência do apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar, ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Majestoso, a Ponte entrou com o Diogo Silva, Júlio, Lucas Cunha, Palácios e Danilo Barcelos, Léo Gomes, Tarek e Elvis, Jonathan Cafu, David da Hora e William Potker. As alterações por ordem cronológica, no intervalo saiu Cafu, entrou Daniel Baianinho. Depois do segundo tempo, a 23, saiu Léo Gomes, volante, entrou Gustavo Teles, volante por volante, e saiu David da Hora para entrar do Miguel, atacante por atacante. Depois, a 29, sai Danilo Barcelos, entra Kevinson, lateral esquerdo por lateral esquerdo. E depois, o Brandão, a 38, entrando no lugar do William Potker, atacante por atacante, equipe comandada pelo Edson Boaro, técnico interino. O Cuiabá com Marcelo Carné, Railan, João Basso, Vitor Mendes e Marlon. Depois, Eric, Raul, Caleb, depois o Everson, Pepe, Luiz Otávio depois e Davi Miguel, depois Luiz Soares. Rodrigo Rodrigues e o Vinícius Peixoto, depois o Cauã Christian. E o técnico é o Eduardo Barros. Apitou Marcelo de Lima Henrique, do Ceará. Olha, amarelo para Ponte. Danilo Barcelos é o terceiro. Lucas Cunha é o terceiro. Potker é o terceiro também. E Elvis amarelado. Do Cuiabá, só o David Miguel que foi amarelado. Expulsão, Daniel Baianinho a 50 do segundo tempo. Os gols... No primeiro tempo, a 35, do Cuiabá, João Basso. A 47, Tarek empatou para a Ponte. E aos 20 do segundo tempo, o Cauã Christian marcando o gol da vitória. Público 2.381 e a renda 63.625. A ficha técnica Ponte 1, Cuiabá 2, aqui no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar, ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Majestoso, mais uma derrota em Ponte 1, Cuiabá 2. Vamos às defesas, 32 do primeiro tempo, tava 0-0. A bola sobra pro Danilo Barcelos de fora da área, chuta, tem a defesa, no rebote, Potker impedido. Mas o chute do Barcelos estava valendo, hein, Boles? Pelo menos hoje sai. Vem pra cobrança Elvis. Pé direito na bola, levantou pra boca do gol. Tentou o Tarek, tira a defesa. Barcelos de primeira. Espalma Carné. Olha, sobra Potker. Tira na hora H a defesa, mas não valeu no rebote Potker. O chute do Danilo Barcelos estava valendo. Meio assustado o Marcelo Carné. Bom, mas 3 minutos depois sai o gol do Cuiabá, escanteio cobrado, João Basso de cabeça 1-0, o Palácio estava na marcação, mas bobeou. 47, Elvis cobra escanteio, Tarek sem querer bate nele, empata 1-1. Vamos pro segundo tempo, hein? Defesa, estava 1-1, 17 segundo tempo. Diogo Silva para variar, um chute cruzado, lado direito da área, foi dentro da área, lado direito. Diogo Silva lá no gol da FEPAS, hein, Boles? Raul voltou pra Raul. Raul recolheu, dominou no corredor, ajeita, domina, PP pra Caleb, passou Cauã Christian na área, bateu cruzado, espalma Diogo Silva. Olha a sobra da bola, tira de qualquer maneira Léo Gomes. Esse Cauã Christian impressionante. Foi ele que chutou essa rasteira, a defesa do goleiro foi a 17. 3 minutos depois, Cauã Christian, gol do Cuiabá, 2-1. E vamos ver quem que vai chutar aqui. A 23, outra defesa do Diogo Silva. Oi, Bolis. Olha o Cuiabá de novo. Caio Christian tem a chance, bateu o Diogo Silva, espalmou. Rebote, Danilo Barcelos recolheu, dominou, fez a finta e sai. Foi uma quarta defesa que o Bolis teve que narrar rápido, porque no rebote teve a sequência. Então, Cauã Christian, entre 17 e 23, 3 finalizações e 1 gol. Por isso que foi eleito aí o craque do jogo. Greger, é as defesas que eu tinha, hein? E a pergunta clássica para você, tradicional, qual a defesa do jogo? A segunda opção, Edu, aquela batida no chão. Para mim, a defesa mais difícil é essa defesa do jogo. Foi antes do gol? Foi antes do segundo gol. Aquela Antes no do chão, gol. a batida no chão. A segunda opção aí, a segunda opção. Isso, para mim é lance 4, essa por enquanto, hein? Estava 1-1. Oi, CH, a defesa do jogo. Lance 4, acompanha o relator. Lance 4, Diogo Silva na bola, chutando o Cauã Christian. Vai, Bolis. Raul voltou pra Raul. Raul recolheu, dominou no corredor, ajeita, domina, PP pra Caleb, passou Cauã Christian na área, bateu cruzado, espalma Diogo Silva. Olha a sobra da bola, tira de qualquer maneira Léo Gomes. Quase o Cuiabá marca.
Tem mais Cuiabá. PP recolheu, dominou, abriu na direita, Cauã Christian de primeira, levantou, Júlio não cortou, passa por todo mundo. Gabarito do jogo. Então vamos com o gabarito, hein? As notas do CH, as notas do Gleger, jogador por jogador. Aqui derrota da Ponte, Ponte 1, Cuiabá 2, público 3.381, 2.381. Oi, Gleger, a nota do jogo. 4,5. 4,5. Quem dá mais? CH? 5. 5. Vamos lá. Diogo Silva, goleirão. Se ele foi culpado em algum gol, porque foi de escanteio, né? O primeiro gol da Ponte, escanteio, se poder ter saído ou não. E pelas duas defesas que fez, e pelo depoimento que falou depois do jogo, em nome dos jogadores, situação terrível dos jogadores, sem salário, temos que lutar, continuar persistindo. A diretoria fala isso, que fala aquilo. Diogo Silva, Gleger. Por tudo que fez no jogo, nota 5, Edu. Júlio, jovem lateral da Ponte. Quantos anos tem o Júlio, hein? Tem 18. Lateral direito tem 18. 18 aninhos, o Júlio, com contrato renovado aí. Você sabe que teve um lance, CH, do Júlio? Foi no segundo tempo, rapaz. 14, tava 1-1. E ele cruzou, a bola bateu no Baianinho e no segundo pau o Potker não conseguiu chegar. Essas e outras, Júlio. Os dois laterais eu não gostei, principalmente na parte defensiva. Teve, é verdade, esse lance aí do Júlio, bem lembrado por você, mas para mim, tanto ele como o Barcelos, nota 4, Edu. Tá, Barcelos saiu a 29 segundo tempo, o Júlio jogou o tempo todo. Então, emendando com você, o Gleger, o Júlio na lateral direita e o Barcelos na lateral esquerda. No segundo gol, tudo bem, o erro foi do Lucas Cunha, que saiu errado. Mas no segundo palco, o Cauã Christian estava Danilo Barcelos. Danilo Barcelos tem um sério problema físico, viu? Ele cai no segundo tempo. Aliás, no primeiro tempo, ele foi cobrar um escanteio. Você percebe que o cara já tá cansado, entendeu? Teve uma grave contusão ano passado e esse ano agora problema físico. Vamos lá, ô Gleger. Júlio na lateral direita e Danilo Barcelos na esquerda. 4,5 pros dois, Edu. Não gostei. Lembrando que o Barcelos também não joga contra o Juventude, terceiro amarelo, tá? Dupla de zaga, Lucas Cunha e Palácios. Lucas Cunha, amarelado, é o terceiro, também não pega o Juventude. No primeiro gol, marcação de Palácios, no João Basso, né? E no segundo gol, a falha do Lucas Cunha perdendo a bola. Vamos lá, CH, Lucas Cunha e Palácios. Zaga na Ponte, um desastre. 3. Dupla de zaga, Gleger. 3,5. 3,5. Quem dá mais? Atenção, volantes. Léo Gomes e Tarik. A diferença é que Tarik jogou o tempo todo, sem querer ou querendo, fez o gol. Léo Gomes saiu a 23 do segundo tempo, entrou Gustavo Teles. Mas Léo Gomes e Tarik, CH. Léo Gomes 4, pelo gol, Tarik 5, Edu. Muito bem, Tarik fez o gol, né? Oi, Gregor, Léo Gomes e Tarik. O Tarik pelo gol 5 e o Léo Gomes 4,5. Tudo bem que o Elvis cobrou o escanteio que saiu o gol da Ponte no final do primeiro tempo. Não vi assim grandes lançamentos do Elvis, grande inspiração. Jogou o tempo todo, no final fez uma falta, levou amarelo e poderia, dependendo, ter levado o vermelho também. Elvis, CH. Figura decorativa, 4. Você concorda, ô Gleger? Eu achei que no primeiro tempo ele foi melhor, né? Eu vou dar um 4,5 pra ele, mas no segundo tempo sumiu do jogo. Muito bem, aqui a Ponte perdeu, hein? Ponte 1, Cuiabá 2. Ponte penúltima colocada, 8 pontos. Olha, eu ia fazer um combo, né? No ataque, mas vamos no individual. Cafu, de repente vem informação do Piscinato. Cafu vai começar, Cafu gravou com a TV. Antes de sair a escalação, Pedro Piscinato flagrou, olha, o Cafu tá gravando com a TV, então ele vai pro jogo. E foi. Só que no intervalo saiu. Jogou muito ali pelo lado direito, né? Perdido ou não. O Cafu, a nota dele, o Gleger. Começou bem, né? Começou bem, achei até que poderia evoluir, mas infelizmente parou por ali. 2 lances efetivos. Nota 3,5. Tá. Cafu, CH.
Esse foi o único erro do Edson Boaro, acreditar que o Cafu poderia render alguma coisa. Um desastre. Ele só não foi pior que os 2 zagueiros da Ponte. 4. David da hora, CH. Figura decorativa. 4. David da hora, Greger. Muito mal. 4. William Potker, CH. Pela luta, Edu, 5. Ele é o único que batalha pra caramba. Tanto é que no segundo tempo estava extenuado. 5. Você concorda, Greger? Eu concordo. E teve aquele lance, né, que a bola passa, se eu não me engano foi o Júlio, né, que bateu, tem um desvio. E ele entra ali, eu acho que ele foi com a perna errada. E se ele vai com a outra perna, com a perna esquerda, ele bota a bola na rede, ele foi com a perna direita, bateu, trombou com a trave, a bola não entrou. Então nota 5 pro Potker, muita luta, tem que melhorar, mas hoje lutou demais. Bom, quero que você, Greg, emende aí dos que entraram, Kevson, Gustavo Teres, Baianinho, Miguel, Brandão, opção de orelha pro Baianinho, que deu uma cotovelada, foi expulso. Brincadeira o que ele fez, hein? Emendando aí com Edson Boaro, que vocês já disseram que não tem culpa no cartório. Oi, Greger. O Baianinho, cara, o jogo passado entrou bem, né? Entrou bem, teve aquela jogada do pênalti ali que o VAR e o árbitro não deram. E hoje no jogo também, bem, né? Começou bem ali o segundo tempo. Achava até que poderia na próxima partida efetivamente ganhar a posição, mas, cara, o cara sozinho, né? Um lance de escanteio, cara. E ele deu a cotovelada, o CH chamou na hora e foi cirúrgico no comentário. Teve a cotovelada sem dúvida nenhuma e o árbitro acerta, o VAR chama e isso é expulsão. Então acabou prejudicando ainda mais o time da Ponte, não para essa partida, mas para a sequência. Então assim, sem nota, né? O Baianinho e os outros que entraram também sem nota. E o Boaro, não tem o que falar, né, Edu? Você vê que ele tenta, ele faz uma substituição ou outra. Em alguns momentos a Ponte até dá mostras de que, olha, vai virar o jogo, né? Empatou, agora vai virar. Tá, um time que em alguns momentos é organizado, isso é as mãos do treinador que tá ali, né, o dia a dia. Porém, aí toma o segundo gol. O que você vai falar pros caras? Eu tava falando isso aí no pós-jogo. Não tem, cara, você olha pra cara dos caras, meu, não dá pra você cobrar. Não dá, por exemplo, você falar, fecha a linha lá pra gente, né, olha, vamos tentar, adianta um pouco mais os laterais pra gente tentar empatar o jogo. Ele deve até falar isso, né, porque isso é função do treinador. Mas o grande problema é o cara conseguir, né, executar isso dentro do campo. Então, realmente, para mim, a nota do Boaro, claro, pela derrota, ela é 4,5, mas ele é o único que não tem culpa alguma, Edu. Até a próxima, Greger. Boa semana, viu? Para você também, Edu, uma ótima semana para você. Um abraço pro CH, até amanhã nos programas, né? Nossa área e os donos da bola. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Edu. Valeu. Tchau. Gente, a Ponte perdeu, hein? Ponte 1, Cuiabá 2. Ponte 1, Cuiabá 2. Incrível, hein? E teve um Anjo da Guarda, me corrigiu aqui, CH, dos 26 jogos que faltam, tem que ganhar 12. Ganhar 12, empata 2. Ganhar 12 dos 26 que faltam para chegar a 45. Talvez um empate a menos ou a mais, ou 11 vitórias e 4 empates, alguma coisa assim. Tem que ser 45, 44, 43, batendo ali na testa. CH, o que falaram de Edson Boaro e os que entraram, algo a acrescentar? E puxão de orelha no Baianinho, CH? Eu só quero comentar do Baianinho, a patifaria que ele fez. Entendeu? Ele até entrou bem do jogo, mas não tem justificativa para dar num companheiro de profissão uma cotovelada. Perdeu a cabeça emocionalmente, em frangalhos, o time todo da Ponte, mas o que o Baianinho fez, para mim, é indesculpável. Não tem conversa comigo desse tipo de lance. Uma grande besteira, e isso só prejudica a vida dele na Ponte. O Edson Boaro ele só cometeu um erro no jogo. Ter escolhido de começo o Cafu, achando que ele poderia fazer algo diferente. Tropeçou na bola e no segundo tempo sumiu, não é? Alguém tem que... Eu acho que agora o Edson, que é um cara muito coerente, ele vai perceber que não adianta querer contar com ele, porque desse mato aí não sai nada. Esquece, tá? Esquece. Eu não tô surpreso com nada disso. É melhor colocar jogador da base do que acreditar no jogador que tá em nítida, né, decadência esportiva e profissional. Tá?
Então, resolveu o problema. O técnico vai fazer o quê? Você olha para o banco, tem o Brandão, todo respeito, tem a molecada, tem um lateral esquerdo que não consegue se sustentar porque o Barcelos minimamente cumpre bem a função lá, mas não é o ideal para jogar uma Série B. Veja qual é a situação do Edson Boaro, que aceitou o cargo, está tentando fazer o melhor. Hoje cometeu erro em relação à escolha do Cafu, mas ele é o menos culpado de tudo isso. Nota 5. E para fechar meu comentário, você falou de 12 vitórias e alguns empates. Eu quero dizer o seguinte, a única maneira disso acontecer é na semana que vem a Ponte pagar 5 meses de salário. Não vai acontecer, porque dá mais de 10 milhões, a Ponte não tem esse dinheiro. Não tem, não é? E segundo, na janela tem que contratar 5 titulares. Não vai conseguir porque perdeu a credibilidade no mercado, infelizmente. Então essa é a realidade. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Futebol, eu já vi muita coisa, mas tudo indica que no primeiro turno a Ponte não consiga fazer 12 pontos. Estou falando 12 no primeiro turno. Você tem aí os jogos que faltam para encerrar o primeiro turno, Edu? Só para o torcedor ficar esperto em casa, o tamanho da bucha que a Ponte vai enfrentar daqui para frente, a partir do final de semana contra o Juventude. Tá aqui, ó. Então, domingo, 11 horas, lá em Caxias contra o Juventude, com esse frio. Depois a Ponte recebe o Novo Horizontino. Depois vai a Goiás pegar o Atlético, lá em Goiânia. Depois vai no Castelão pegar o Fortaleza. Recebe o Criciúma. Na penúltima, aqui, Ponte Goiás. E na última, lá em Ponta Grossa, no Paraná, contra o Operário. Para ganhar, você falou quanto? Para ganhar... Para fazer quanto, você falou? Para fazer, nesses jogos aí, para mim, faz 4 pontos. Ou 4 empates ou uma vitória e um empate. O resto perde. Pois é. E agora contra o Juventude, veja bem, Lucas Cunha, zagueiro, não joga. Você olha pro banco, meu Deus do céu, quem tem de zagueiro aí? Hoje... Mas aí é reforço. Reforço. Tem o menino Diego Leão, né, que vai sair jogando. Danilo tem que Barcelos. Jogar. Oi? O Barcelos não joga, o Kevson já é o imediato aqui na posição, né? O Potker, eu não sei, a Ponte também não resolveu nada com o Brian Borges, né? Não tem notícia, brigou com o Ebelim e tal numa reunião, mas foi afastado. Tá encostado. Tá encostado. Imagina o físico dele, né? E você percebe, CH, que o time, ele não tem preparo físico, não tem unidade. Você percebe que eles jogam, não é má vontade não, mas é falta de preparo, problema psicológico, problema financeiro, o time corre para não chegar, é completamente desconfigurado. Você não sente isso? Mas quando você olha assim... Os caras vão, jogam, tal, mas não é a mesma coisa. Né? É uma situação terrível, não tem jeito. Você bate o olho e não observa... E isso não é... Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao treinador da Ponte, não. Não existe um elan, uma organização. Não é? O time joga amedrontado, né? Errando demais. É muito complicado, assim. A pegada é diferente. O Diogo acabou de dizer aí no final do jogo... pagou um mês, mas eu tenho que voltar para casa, eu tenho um monte, só eu sei, palavras do goleiro da Ponte, só eu sei o que eu tô passando dentro da minha família, dentro da minha casa. Como é que nós vamos falar aqui que o cara tem que ser isso ou aquilo? Não tem jeito. Não dá. Como o Gleger falou, é verdade, não há uma situação de moral para cobrar esses caras. Não tem jeito. Se tivesse tudo em dia, organizadinho, aí a conversa é diferente. Mas, desculpa, Edu, eu lamento muito. Futebol, repito, acontece muita coisa do arco da velha, mas tudo indica que no primeiro turno o destino da Ponte vai ser selado, infelizmente, Edu. Para você, uma grande semana, CH. Até a próxima. Para todos nós, um grande abraço, boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Bom, um rápido intervalo, vou ver se eu pego um pedacinho da coletiva do Edson Boaro, tá? Agora, 21h50 aqui, Ponte 1, Cuiabá 2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Olha, um trechinho da coletiva. A Ponte perdeu de 2-1. Edson Boaro, a coletiva da Ponte. Vamos lá. Interna desta Série B, e a gente sabe que é um campeonato difícil. A Ponte Preta teve uma boa sequência de jogos em casa e não conseguiu aproveitar esse fator para conquistar pontos. Como trabalhar esse time, a cabeça desses jogadores para a sequência do campeonato, para tentar evitar mais um rebaixamento? Bom, nós temos que tentar continuar tentando fazer a nossa parte, né, juntamente com os jogadores. Acho que é um jogo onde eu acho que a Ponte não merecia ter saído com uma derrota, pelo menos um empate, eu acredito que seria o estado ideal. Os jogadores se empenharam o máximo possível no jogo, né, tiveram uma participação muito grande dentro da partida, marcando, saindo, tivemos chances de fazer o gol também, mas o adversário veio jogar no nosso erro. Nós somos o time que precisava mais da vitória, né, por estar nessa situação, mas eu acho que os jogadores fizeram uma grande partida, se esforçaram no máximo possível e tivemos muitas coisas positivas, né, posicionamento que a gente trabalhou, eles entenderam tranquilamente, eles usaram bastante esse posicionamento, entendeu? Que a gente neutralizou várias jogadas do adversário. Logicamente, os erros a gente prefere corrigir internamente, né? Os acertos a gente pode até falar de alguma coisa, que foi o empenho dos jogadores, a dedicação deles todo. Ninguém se faltou com vontade de tentar tirar a Ponte Preta dessa situação, mas realmente é um momento delicado que a gente passa, né? Que o clube passa, e os jogadores, logicamente, refletem nos jogadores também. Mas eu acho que nós temos que, quem tem que tirar a Ponte Preta dessa situação somos nós dentro do campo, no nosso trabalho, no dia a dia, tentar fazer o melhor possível, tirar melhores situações de cada jogador para que o nosso coletivo seja um vencedor. Nós não temos tranquilidade, né?
Nós temos já um jogo já em cima aí para poder preparar a equipe. E eu ainda não sei o que será para frente, né? O que vai acontecer, mas de qualquer maneira a gente vai continuar tentando fazer o melhor para a Ponte Preta aí, juntamente com os jogadores que se empenharam o máximo possível no jogo de hoje. Boa noite, Edson. Fernando César da Rádio Central. A gente sabe que a Ponte vive esse momento difícil e os jogadores experientes poderão ser jogadores que ajudarão bastante. Mas você, que trabalhou muito tempo com a base, pretende utilizar mais os meninos da base? Hoje tinha 6 jogadores na relação, até o Diego Leão, que não estava sendo aproveitado, o Miguel quase não entrava, hoje entrou. Qual é o seu pensamento para colocar os meninos da base numa situação complicada que vive a Ponte Preta? Eu acho que quem está dentro do grupo da Ponte Preta, dos jogadores, não existe base e jogadores que não sejam da base. Se o jogador for interessante, ele tiver uma condição boa de ajudar, eu não vejo isso não. Eu acho que, como eu sempre falei pro pessoal, né, a qualidade não tem idade. Então, se tiver que usar um da base, como foi usado hoje, entrou o Teles, que foi formado na base, o Júlio entrou jogando, o Miguel entrou também no jogo, entrou bem no jogo também, não sentiram, né? Então, quanto a isso, eu não tenho problema não de usar, não. O que tiver em melhores condições ali, que entregar mais para a Ponte Preta, vai ser usado. Muito bem, tá aí o Edson Boaro, comecinho apenas da trechinha aí da Curitiba, Ponte 1, Cuiabá 2, Edson Boaro, grande lateral direito. Ele começou a jogar um pouquinho, começando no profissional em 77, cada campanha que ele levaria a Ponte à final contra o Corinthians, e naquela época ele já era convocado para a seleção de base. E se ele jogasse mais uma partida, ele tinha que fazer um contrato profissional. Então, ele não jogou mais em 77, pouquinho, começou a lembrar para 79, 81, aí sim começou a jogar. Tinha o Toninho Oliveira, que chegou também, fazia a lateral direita e esquerda também. E da Ponte pro Corinthians foi em Copa do Mundo tudo, o grande lateral direito da Ponte. Esteve no Guarani também em 91, fez o gol aí nas cobranças de pênalti, fazendo com que o Guarani subisse para o Brasileirão em 91. Meus amigos, final da nossa jornada, hein? Hoje aqui Bolis, CH, Gleger e Pedro Piscinato. Ponte 1, Cuiabá 2, nossa equipe técnica, Gil Kleber no comando, o Elton Grimaldi, o Lucas Pessoa e o Gilberto Sufi no majestoso. Em nome de todos, em nome da equipe comandada pelo Batistão aqui, um grande abraço, muito obrigado você pela audiência, você no YouTube, você em FM 85,7, um grande abraço, muito obrigado e a qualquer momento voltamos, uma ótima semana e até a próxima! Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.